Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E estamos aqui para um episódio extremamente especial. Altamente especial. Altamente especial. Por dois motivos. Estamos de cara nova. O Passaporte Orlando está de cara nova, Ju. E aí? Aê! Se você já notou aí no seu agregador de podcast, se você entrou no nosso site, você vai ver que estamos com uma nova identidade visual, uma belíssima nova logo, né, Ju? Lindona. Lindona, lindíssima. Agora sim. Agora vai. Inclusive aqui, já queria de cara já deixar aqui a grande agradecimento ao Thiago Costa, né, que foi o nosso designer contratado aqui para nos ajudar a fazer essa mudança de visual, né, Ju? Sim. Fez um trabalho extremamente profissional. Ficou babando, né? A gente ficou babando. Desde a primeira vez que ele apresentou pra gente o primeiro conceito dessa nova logo, a gente já se apaixonou por ela de cara, né, Ju? Sim. Então fica aqui nosso grande abraço ao Thiago. Em breve ele vai estar aqui para participar com a gente, como, né, uma forma de agradecer. Ele vai gravar um episódio aqui com a gente muito em breve. Mas Passaporte Orlando tá de cara nova, tá de site novo, tá de visual novo, mas com o mesmo conteúdo de qualidade sempre, né, Ju? Com certeza. É isso aí. A gente deu uma sumida aí em alguns tempos, a gente deu uma bagunçada porque a frequência de trabalho tá meio complicada e tal, mas vamos tentar manter novamente a mesma periodicidade aqui de sempre. Podem ficar tranquilos? Estaremos aqui com episódios novos a cada 15 dias e os episódios extras, caso sempre a meta do PicPay seja batida entre eles aí todo mês. Né, Ju? Sim. Bom, e o que mais que a gente vai fazer hoje, Ju, nesse episódio meio diferente aqui? A gente vai, assim, aí é uma história triste. É uma história triste. Põe os violinos aí no fundo. Começa. É assim, era pra estarmos arrumando nossas malas pra passar 2 deliciosas semanas em Orlando. Exatamente, já tava Como sempre. Tá na véspera da viagem que seria. A viagem que era pra ter sido. É, exatamente. Porque, como vocês já sabem, a nossa tradição, tirando a última vez, mas nossa tradição é de November Rules. November Rules. E November didn't rule because fucking coronavirus. Because coronavirus. Então, 2020 didn't rule. E November de 2020 didn't rule Pois é. either. Exatamente. E aí, o que normalmente acontece quando a gente viaja? São os nossos episódios mais aguardados. O pessoal adora. Alguns dos nossos episódios mais baixados são justamente os nossos relatos de viagem, né? Exatamente. E aí, não vai ter viagem pra gente fazer relato esse ano. E aí, o que a gente faz? A gente sente e chora. A gente já chorou. A gente já sentou. A gente já chorou. Então, assim, infelizmente, dessa vez, não vai ter nada inédito, assim, né? A gente podia fazer um episódio de 3 horas contando uma viagem de 3 dias pra um resort na Bahia recente. Mas a gente achou que, assim, piscina... não ia dar muito conteúdo. Não ia dar muito conteúdo. Então, o que a gente pensou e era uma brincadeira pra fazer, né? O podcast, né, o Passaporte Orlando, ele estreou em 2012. Justamente o nosso segundo episódio, nosso episódio número 2, já foi logo de cara um relato de viagem da que a gente tinha acabado de fazer em 2012. Só que nós vamos já para Orlando juntos desde 2009. Ou seja, tem pelo menos 3 viagens aí que a gente nunca fez nenhum relato. Então, ao invés de fazermos um relato de viagem, hoje nós teremos um inédito flashback de viagem. É o TBT. Throwback Travel. Como diria o Jack no Lost, we have to go back! We have to go back! Então a gente vai voltar pra 2009, é isso? Então nós vamos hoje voltar pra 2009, 11 anos atrás, e vamos fazer um flashback de viagem. Um relato flashback. Da melhor forma que a gente conseguir, com o que a gente achou aqui de material e fotos que a gente tem. Vamos tentar lembrar de tudo que a gente fez. E acho assim, pode começar com uma contextualização, porque essa viagem de 2009, ela é muito... Ela é talvez a mais importante... Não, ela é a mais importante que a gente já teve, porque
até 2009, eu e o Fê, a gente namorou muito tempo, 8 anos até casar, só que eram 8 anos difíceis, duros. A gente tava na faculdade. A gente tava na faculdade. Recém-formado e tal. A gente, tipo, quando a gente ia no cinema, a gente comia sanduíche do Carrefour. E levava refrigerante do supermercado. Do supermercado. A gente não era assim, né? Não tinha muito condições né, de viajar. Então, eu e a Ju, a gente namorou durante toda a faculdade, praticamente desde o primeiro ano de faculdade. Então, até se formar, até arranjar emprego, até ter dinheiro, demorou as coisas pra engrenar, né? Exatamente. De viagem, no nosso namoro, a gente foi umas escapadinhas locais no aqui interior, de carro. Monte Verde, Visconde de Mauá, Socorro, até a Ilha do Mel foi o mais longe. Foi, verdade. Foi ali no Paraná. Então, assim, a gente não tinha essa experiência. E eu nunca tinha ido pros Estados Unidos. Verdade. O Fê fez a famosa viagem com meus pais. 15 anos, né? Pra Orlando. Eu tinha 14 anos. Fez Nova York, Orlando. Não foi a viagem com a turma do colégio, não, né? Foi a viagem com os pais. Não tinha nem o Animal No saudoso ainda. dólar 1 pra 1. Ai, meu Deus, nem fale. Então a gente, assim, teve essa experiência, eu nunca tinha ido pros Estados Unidos, confesso, e olha a admissão, confissão. olha aí. Eu era time Europa. A Ju queria ir pra Europa. O meu negócio, eu sempre achei que olha que vergonha. Olha, como os tempos mudam, né? Como o mundo gira. O mundo não gira, o mundo capota. Eu era totalmente time Europa. Tive na Europa mais nova também, nessa faixa aí de 15 anos, com família. Me achava mesmo, sabe? Todos os meus colegas tinham camiseta do Hard Rock de Orlando e eu tinha do Hard Rock de Heidelberg. Nossa, que nojento. Então era nojentaças, era muito... Ai, não, Europa é história. Olha onde chegamos, né? Olha onde chegamos. Estados Unidos não. Estados Unidos tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. E o negócio é a Europa. Então o contexto é bem esse. Assim, a gente teve essas experiências internacionais mais pra adolescência, graças aos nossos pais. Na nossa vida adulta de namoro aí, bem nos anos 2000, a gente não tinha nem essa pretensão, nem recursos. Casamos em 2008. Fizemos uma lua de mel, que foi uma viagem internacional, meio que no sul. Sem querer, né? Assim, era pra nem ter ido, mas acabamos indo pra Punta del Este. No Uruguai. E foi a nossa primeira experiência de viajar mais longe, assim, junto. A gente se apaixonou por cassino. Tudo começou ali. Tudo começou ali, na verdade, de fato. Então, assim, a gente era novatar, no baço mesmo. No baço. De internacional. O contexto é esse. Então, assim, fizemos muita besteira. E fomos meio maluco. Foi. Então, essa viagem a gente vai contar o quanta cagada a gente fez no susto, no erro, não sei o quê. Mas tudo isso depois dos recadinhos, certo? Certo. Bom, Passaporte Orlando tá de cara nova, mas os nossos contatos, meios de vocês acharem a gente, continuam os mesmos, né? O nosso e-mail, que é o podcast@passaporteorlando.com.br, para você mandar o que você quiser, como notícia, sugestão, comentário ou o que mais quiserem. Tem as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, estamos em todas elas. Pode mandar pra gente mensagem em qualquer uma delas, que a gente adora interagir com vocês. Lembre-se do nosso canal do YouTube, assinem nosso canal do YouTube e dá lá a sinetinha, porque a gente tem feito as lives de sexta-feira com quiz. A gente fez uma live ao vivo lá do Iberostar Bahia no final de semana passada, que a gente tava por lá, foi bem engraçado. Então, se você assinar o nosso YouTube, vocês vão sempre estar sendo avisados aí dessas lives, bem divertidas, que a gente brinca bastante com todo mundo, interage com o pessoal que brinca lá e participa com a gente. Se você quiser viajar, a gente sabe que as fronteiras ainda estão fechadas, né, Ju? Mas se quiser já ir marcando uma viagem pro ano que vem aí, na esperança das coisas abrirem, ou mesmo esse ano ainda, pro Brasil, né, Ju? Ou quiser pra tirar o nhaca de cá, de ficar em casa. O Brasil já tá bem aberto, assim, tá? Então, tanto destinos locais próximos da sua casa, que você pode ir de carro, resort, cidades tipo de serra, de mar, o que você quiser fazer por aqui já tá super funcionando. Então a gente também tá aí pra te ajudar. Entre em contato através do e-mail cotação@passaporteorlando.com.br, que a Ju vai pegar seu e-mail aqui e vai te passar uma cotação bem legal pra uma viagem.
Seja pra fora, seja pra dentro, pra onde você quiser. Pra fora só pro ano que vem. Só pro ano que vem, A gente não está arriscando nada. Bom, com essa reformulação toda nossa do Passaporte Orlando como um todo, o nosso site tá novo. Ele ainda tem algumas áreas que estão em desenvolvimento, mas a ideia é que a gente consiga oferecer muito mais serviços online para vocês comprarem diretamente pelos nossos links. Então, em breve vai ter ingresso com preços bons e diferenciados, hotel, reserva de carro, chip de celular. Algumas dessas coisas já estão lá, mas algumas a gente vai desenvolver melhor e em breve vai estar bem completinho no site para vocês fazerem a compra direto lá de repente. Caso não queiram, né, mandar o e-mail pra Ju aqui e fazer uma cotação mais personalizada. Dá pra fazer isso por lá também. Vai dar pra fazer isso tudo por lá também. E dá uma olhadinha que tá dando trabalho fazer esse site. Depois olhem lá, vejam se gostou, ficou legal, ficou bonito. O pessoal da Radiofobia ajudou a gente, o Thiago também ajudou a gente a dar uma cara mais estilizada nele, então vamos lá valorizar. E lembrando que todas essas mudanças aí, né, foram possibilitadas graças à colaboração de todos os nossos colaboradores, né, e assinantes lá do PicPay, que eles que proveram a verba pra gente poder contratar esses serviços. Sim, porque se dependesse só da nossa grana, ainda mais nesse momento aí de coronaverso, que a agência tá meio embaixo, né, Ju? A gente não teria como ter feito isso agora, com então certeza. Fica aqui nosso grande abraço e agradecimento a todos os colaboradores e assinantes do PicPay por terem possibilitado que a gente realizasse toda essa mudança aí. Atenção, senhores passageiros, para o momento. Boa viagem. E aí, Ju, quer dizer que tem mais um momento boa viagem agora? Tem um momento boa viagem! Que legal. Cliente apareceu aqui muitas vezes. Uhum. Ela perdeu... É de casa. Ela é de casa. Ela perdeu umas 16 já viagens por Orlando esse ano, mas... Tem que viajar, apesar de não tá subindo pelas paredes, tá quase interbanado. Ela tá indo pelo México, ela vai, eu aposto que ela vai ficar uns 15 dias no México pra poder entrar nos Estados Unidos. A Andréa Delgado, sim, mas dessa vez ela vai com a família, com o Flávio e com o Henrique, e vão pra Recife. Aí, que legal. Curtir uma praia, um sol, tirar nhaca de apartamento. Então, ótima viagem, aproveitem. Bela cidade de Recife, já estivemos lá. Muito bonito. Muito legal. Muito bonito. Na verdade é Porto de Galinhas ali, né? Na orla dos resorts, mas de qualquer jeito é bem legal também. Excelente, muito boa viagem pra Andréia e a família, como sempre, Andréia lá do Instagram, a minha orelhinha, né? Ela faz orelhinhas muito bonitas. Muito lindas. Muito lindas. E boa viagem e aproveitem, divirtam-se muito, né? Divirtam-se. Lembrando que o momento boa viagem é aquela hora que a gente para pra agradecer nossos amigos e ouvintes que, por acaso, compraram algum serviço de viagem aqui com a Jo através da Via Manu Travel, certo? Certíssimo. Nossa ótima forma de viagem. dizer um muito obrigado pra vocês nominalmente. Exatamente. Aproveitem. Bom, voltando à nossa viagem de 2009, de nosso flashback de viagem de 2009, né? São 11 anos atrás, 11 anos né? atrás. A gente tá... Vamos ver o que a gente lembra. Vamos ver o que a gente lembra. Graças a Deus tem alguns registros. Temos registros. Mas, olha, eu tinha um celular de flip na época, Ju. Não existia smartphone. Smartphone é um negócio que já tá tão integrado na nossa vida que há 11 anos atrás era celular de flip ainda, não tinha smartphone. É muito louco. Eu lembro que eu nisso, ligava do orelhão. Do orelhão, você ligava do orelhão. Eu ligava de orelhão. Mas assim, a ideia da viagem começou toda, né? Porque a gente, como eu já tinha falado na introdução, a gente casou em 2008. Em 2009, a gente chegou a fazer um cruzeiro aqui pelo Brasil mesmo, né? No meio do ano, no começo do ano. Que foi também a nossa primeira experiência de cruzeiro, né? A gente foi com família e tal. E a Ju já tava querendo planejar uma viagem pra Nova York. Começou com Nova York e Las Vegas. Las Vegas, né? A ideia toda começou com Nova York e Las Vegas. Que a gente falou, vamos pra Nova York no Natal. Queria conhecer por causa de filmes e tudo mais. E porque Las Vegas, que a Ju sempre também gostou de Las Vegas. Porque Nova York é história, é cultura. Nossa, como eu era idiota. E eu lembrava assim, que aquela viagem que eu tinha feito com meus pais em 1995 pra Orlando, eu tinha gostado muito dos parques, só que eu era muito adolescente ainda. Eu mal lembrava das coisas, né? Eu tinha uma lembrança muito vaga de coisas que eu tinha visto nos parques. Eu lembrava de, sei lá, alguns detalhes da torre, eu lembrava de poucas coisas dos próprios parques, de algumas atrações que já nem mais existiam.
curtiam e tal. Mas eu tinha uma lembrança que eu gostava, que eu queria voltar. Aí foi o que eu falei pra Ju, vamos incluir Orlando também, porque eu queria voltar lá e conhecer e tal. Aí a Ju, o que você falou mesmo? Ai, não, ela não tem nada, que é coisa de criança. Que horrível. Nossa, olha como as coisas são, né? É muito idiota. Fala a verdade, numa escala de 0 a 10 de idiotice, quando idiota é uma pessoa dessa? Pois é. 28 é a resposta. Pois é. Mas eu insisti e tal, e a gente incluiu míseros 6 dias de Orlando. Numa viagem super longa que a gente fez. Olha o roteiro, Ju. Fala pra eles como é que foi. São 7, vai. Tô olhando o roteiro, são 7. 7 dias? Tá bom. 7 noites. Eu lembrava que eram 6, mas tudo bem, são 7. Mas fala pro pessoal o nível de loucura de um roteiro de uma primeira viagem que a gente fez. Sem noção nenhuma. Sem noção nenhuma. A gente acabou essa viagem destruído de cansado. Mas lê aí, Ju, lê aí. Bom, a gente foi, detalhe, a gente marcou em novembro, porque eu queria ver o Natal em Nova York. A ideia, a estrutura era, vamos começar por Orlando, que é o mais sem graça, tá? Veja bem. Aí depois a gente vai pra Las Vegas, que já é bem mais legal, e acaba pra pegar o mais perto possível do Natal em Nova York, né? E a gente marcou em novembro, nem sabia... Acho que quando a gente marcou, a gente não tinha muita noção do Thanksgiving. Mas a gente foi viajar na segunda-feira da semana do Thanksgiving. A gente chegou na terça em Miami. A gente não sabia que existia uma coisa chamada Black Friday. A gente não sabia. A gente não sabia. A gente se preparou tão pouco pra essa viagem. A gente foi os brasileiros panguão. Sabe aqueles brasileiros panguão? Éramos nós. A Ju recuperou aqui uns arquivos da época, até que ela fez um roteirinho super caprichado com as coisas aqui e tal, mas assim, a gente pesquisou muito mal e muito pouco, a ponto de a gente não saber que existia uma coisa chamada Black Friday, a ponto de eu não saber que existia o Animal Kingdom. Eu não sabia. A gente não sabia. Pra mim, na minha cabeça, só tinha o Epcot, o Hollywood Studios e o Magic Kingdom. Eu não sabia detalhes também. Eu lembro, assim, quando a gente foi definir... Eu não sabia que existia o Islands of Adventure, eu não sabia. Quando a gente foi definir parque, eu confiei no Felipe e ele falou assim, eu acho que o Epcot é chato. Olha aí. Porque eu tinha aquela memória de adolescente chato que eu fui há um tempo atrás, que eu tinha achado o Epcot era mais chato, né? E, então, assim... Nossa, tem miqueiro conhecidos como Mariana Herrera e Andréa. Eles vão cancelar a assinatura. Gente, não cancela. Cancelando a assinatura do PicPay, depois eu vou falar isso. Por isso que o contexto é importante. A gente tava perdidaço. Presta atenção. Tem contexto. Então, tem contexto. A gente era perdidaço. Quando a gente cedeu uma semana da nossa viagem pra essa... Então, assim, ok, então vamos fazer. E detalhe, a gente só fez aeroportos, a gente fez Miami, Los Angeles e Nova York. A gente pegou carro, a gente pegou estrada para caramba. A gente foi em Miami, São Paulo, Miami. A gente desceu em Miami. E de lá foi por Orlando. Aí depois de A gente voltou pra Miami pra pegar o avião. Sim. Pra pegar pra Los Angeles. De Los Angeles a gente foi de carro pra Las Vegas, voltou pra Los Angeles pra pegar o avião pra Nova York e pra depois voltar pra São Paulo direto. Sim. Então a gente rodou tanto. Olha, a gente saiu de São Paulo no dia 23 de novembro e chegou em São Paulo dia 16 de dezembro. A gente ficou quase um mês, né? A gente ficou quase um mês viajando. Percebe? Primeira viagem internacional, fazer isso. Não, dá certo. E é o que eu falei, lá em Orlando a gente era os panguão, assim, né? Por exemplo... Fast Pass, não tinha a menor ideia do que era aquilo lá. A gente passou o primeiro dia inteiro de parque, a gente não usou Fast Pass, que era na época do papel ainda, né? Era aquele formato do papel. A gente achou que era pago. A gente não sabia. Imagina, não precisa não. E não usamos. Não usamos Fast Pass. E outra coisa que a gente não tinha ideia, né? Era lotação. A gente não sabia de previsão de lotação de parque, porque a gente acabou pegando a semana do Thanksgiving. Tava lotado, os parques estavam cheios. A gente foi. Sabe aquele dia que todo mundo fala pra não ir no Magic Kingdom? Sabe? Segunda-feira? Que as pessoas falam que não vai no Magic Kingdom segunda-feira. A gente foi em plena semana do Thanksgiving. Tava lotado, tava abarrotado de gente. Então a gente fez tanta cagada nessa viagem. Bom, mas assim, ó, eu tô pegando as fotos aqui, Ju, acho que a gente pode ir tentando ir lembrando das coisas enquanto a gente vê as fotos. Tentar refazer, né? Bom, primeiro acho que eu lembro claramente que foi o dia mais maluco do mundo. Porque a gente saiu daqui de casa, tipo,
O voo era 11 da noite. A gente deve ter sido com medo da marginal. A gente saiu daqui de casa. Pegamos um trânsito infernal. Não, a gente deve ter sido umas 2, 3 da tarde daqui. A gente foi pro aeroporto, a gente pegou o voo, a gente chegou em Miami, a gente alugou o carro, a gente pegou a estrada, a gente chegou em Orlando, tipo, na hora do almoço. Então, a gente assim, não pôde fazer check-in. Mas peraí, que você tá passando muito rápido. Porque teve o voo longuíssimo, a gente saindo do voo em Miami, eu tava apertado pra ir no banheiro. Eu fui no banheiro. No que eu fui no banheiro, o avião inteiro passou na nossa frente. Quando a gente chegou na imigração, você lembra a fila da imigração que tava? Foi a pior fila que a gente A gente ficou, tipo, 2 horas na fila da imigração em Miami pra entrar nos Estados Unidos. E aí, quando a gente saiu, em Miami, nessa época, ainda não tinha o prédio das locadoras de carro ali anexa no aeroporto. A gente tinha que pegar o shuttle, lembra? É. A gente pegou um shuttlezinho da Alamo, que levou a gente até a rental car. Chegou lá, tinha uma fila gigante. A gente ficou mais, tipo, 1h30 pra conseguir pegar o carro. Foi um inferno. A gente pegou o carro, entrou nele e já caiu direto na estrada pra ir pra Orlando. A gente não viu nada de Miami. Não viu nada de Miami. E aí, mais 4 horas de estrada. A gente ia uma noite na volta. A noite que a gente ia conhecer Isso. Miami era na volta. Mas a gente foi direto por lá. Então, vai somando tudo isso. Tempo de trânsito em São Paulo, mais tempo de espera no aeroporto, mais tempo de voo, mais tempo de fila na imigração, mais tempo de fila no carro, mais tempo de estrada. E aí, o que a gente fez quando a gente chegou em Orlando? A gente tentou fazer o check-in. A gente tentou fazer o check-in, mas ainda tava muito cedo. Mas ainda, tipo, era 1 e pouco da Porque tarde. a gente não sabia, e a era gente o não horário do sabia. check-in. Então... Aí a gente falou assim, tava com fome. Aí a gente olhou em volta, a gente não pesquisou. Não pesquisou nada de restaurante. Aí falou assim, vamos comer ali mesmo. O que era ali mesmo? Um Dennis. Um Dennis. Te parou no Na Dennis esquina pra do comer. hotel, ali na International Drive. Bom, o hotel já é outro erro, né? Também entra nessa. Eu não pesquisei muito. Eu achei uma nota razoável lá na internet. A gente pegou um Ramada Inn lá na International Drive, mas era um pulgueiro. Era um pulgueiro. Que hotel zoado, tudo ferrado. A nossa porta do hotel, o olho mágico tava furado. Aí as pessoas podiam olhar de dentro, de fora pra dentro. E a gente nem se ligou. Sabe quando você abre aquela porta do hotel e o chão tá forrado de folheto de pizza? Nossa, Não, muito e eu errado. lembro, eu peguei porque eu achei que não tava tão ruim as críticas e porque tinha café da manhã. Eu falei, legal, Nossa, né? Café da manhã, café da importante. manhã era uma salinha. Porque eu tava acostumado com o Brasil. Aqui não existe esse negócio de não ter café da manhã. Então eu falei, lógico que eu quero com o café da manhã. Era uma torrada. Não, e era uma seca. salica minúscula que tinha, tipo, 2 cadeiras e ninguém conseguia comer lá dentro. Não, e não tinha o que comer. Não era esses cafés da manhã que tem Holiday Inn, essas coisas que tem uma parte... Era não é lá torrado, essas coisas, mas tem um bagel, um cream cheese. Não é aquele top, mas tem algumas coisas. Lá não, era torrada. Torrada e Ou é sucrilhos. porque o que sobrava, mas era torrada. Torrada e sucrilhos. É. E as pessoas pegavam o prato e iam comer do lado de fora. Sentada no chão. Sentada no chão, com o prato apoiado em cima de um latão de lixo, apoiado em cima dos carros Nossa de estacionamento. Era Senhora, horrível. esse foi um... Era horrível. Era Nossa, horrível. a gente era... Como a gente era A cabaço. gente era muito cabaço. Bom, mas aí não pudemos fazer o check-in. Aí O que que a comemos gente no fez? Dennis. Comemos no Dennis. Aí a gente, olha, ainda não tava na hora do check-in. A gente falou assim, o que a gente vai fazer agora? É. Detalhe, isso já era o quê? Umas 1h30, 2 horas da tarde de lá. Sendo que a gente ia sair da nossa casa aqui em São Paulo às 2, 3 da tarde do 24 horas. anterior. Já era 24 horas acordado. Do avião, nunca dormi bem na vida. Então, eu não, no máximo umas cochiladas, umas pescadas e só. Aí falou assim, bom, não dá pra ir pro quarto do hotel, não tem mais nada pra fazer. Eu já tava de mau humor. Detalhe, eu tava de mau Já humor. tava É de mau humor, óbvio, tô óbvio. 24 horas no ar. A gente já tinha, o único ingresso que a gente tinha na mão, olha a cagada, o único ingresso que a gente saiu daqui comprado foi o da Universal. Não, a gente já tinha comprado da Disney. Não, a gente comprou lá. Ai, A gente comprou na lá. bilheteria. A gente comprou na Nossa, que bilheteria. Olha a vexame. cagada. Que vexame. A gente não sabia de nada. Mas o do Universal eu comprei daqui. Então eu falei, ó, já que a gente já tem o ingresso, que era aquele que valia, sei lá, por 14 Era o dias, ilimitado. não sei o que, limitado. Não sei por que a gente acabou tendo esse ingresso limitado. Porque eu acho que eu entrei no site, eu vi que esse era esse de 14 dias eles não vendiam na bilheteria, então, eu vou comprar antes aqui. É. Aí eu comprei daqui e a gente fala, já que tá valendo, vamos lá pro Universal. Aí a gente foi e entrou no Universal pela primeira vez na vida. A Ju, a minha segunda, né? Depois de horas e horas. Nossa, tem uma foto minha que você tirou com eu passando na catraca. Olha que foto bizarra. Foto bizarra. Primeiro o cabelo é bizarro. Tem o Felipe cabelo. Nossa, eu tô com preto. cabelo, caramba, eu não era careca ainda. Olha, o ingresso era de 7 dias, 2 parques, comprado 2-day advance, era o nome do ingresso. Ah, olha só. A gente saiu daqui com mais um ingresso. Qual? Do Kennedy Space Center. O do Kennedy, é verdade. Olha, eu não era agente de viagem, eu trabalhava ainda no Walmart, mas isso aqui eu tenho uma apresentação com todos os nossos vouchers. É uma coisa maravilhosa. Mas
Mas o da Disney a gente comprou lá, na bilheteria. Olha, eu acho que Olha comprou a mesmo. cagada. Não, foi, isso eu tenho certeza. Mas o do aniversário a gente já tinha. E esse ingresso era o de 7 dias, a gente era livre. Aí a gente saiu do Denis e falou assim: vamos então no Universal, né? Não dá pra ir pro hotel ainda. E a gente foi na Universal. Não, e olha só, a primeira vez da Ju em Orlando, primeira vez da Ju num parque temático, né, que eu lembrava com muito carinho, e aí o que a gente faz? A gente entra no Universal, qual que é a primeira atração que a gente entra? Qual é a primeira que tá na porta? Shrek. Shrek. Olha a frustração da Eu Ju. estava há algo em torno de 28 horas acordada, irritada. Já tinha pego todas as filas possíveis. Odeio avião. Eu tava assim já... A única coisa que eu não tava com fome, porque eu comi no Denis, afinal. Se bem que o Denis também pode dar mau humor, enfim. Mas aí você vai naquela pô, chegamos, vamos fazer uma coisa divertida. Detalhe, aquele filme do Shrek 4D já é ruim. Toda a experiência do Shrek é ruim. Mas com um detalhe muito peculiar. A Ju já tinha esse filme. Eu já tinha esse filme num DVD que alguém me deu. Que vinha com óculos que 3D, vinha óculos daquele 3D. azul e vermelho, sabe? Eu já tinha visto esse videozinho, aquele mesmo filme, umas 100 vezes. Porque todo mundo que ia lá em casa visitar, não sei o quê, que legal, posso ver? E aí via o filminho, o mesmo filminho, que eu já tinha no DVD há alguns anos. Então, assim, eu falei, eu já estava não bem-humorada, eu confesso. E a que a Ju pra ficar mal-humorada é fácil. É fácil. Imagina nesse nível de estresse que ela tava. 28 horas no ar, chego lá no lugar que eu tô indo, que nem uma louca, pra ver um filme repetido que eu já tinha no DVD em casa há pelo menos alguns anos. Nossa, como eu xinguei o filme. Como eu fiquei brava. Foi muito decepcionante. Foi. Bom, mas depois a gente foi na Múmia, foi Não. Aí Simpsons. foi no Simpsons. No Simpsons. Aí eu tava emburradíssima, falei que eu queria ir embora, que era uma porcaria, que era tudo nesse nível, foi uma ideia A Ju idiota. não tem paciência Eu não nenhuma, tenho. sabe como é que é? A gente tava muito cansado. Mas não justifica, realmente, Shrek era muito ruim. E o vídeo já ter, conhecer de cor salteado aquele filme, foi inacreditável. Mas enfim. Aí o Fê sabe lá Deus como, me convenceu a não ir embora. Porque pro meio eu já tinha ido embora. Eu vou embora, não quero mais isso aqui. Eu vou pro Brasil. Sabe? Eu lembrava... Eu sou extrema. E eu lembrava do De Volta pro Futuro, né? Que era uma puta atração legal. Só que aí que a gente chegou lá e viu que era Simpsons. Eu não sabia que tinha trocado De Volta pro Futuro pro Simpsons. Eu não lembro como que ele convenceu a tentar outra coisa. Acho que é porque era o Simpsons, eu sempre gostei do Simpsons. Aí que a coisa começou a melhorar. Aí eu me diverti. Foi a primeira vez que eu me diverti de fato, foi no Simpsons. Na época tinha o Tubarão ainda, né? A gente foi no Tubarão, a gente foi na Múmia. Acho que você era meio cagona de... A gente foi na Múmia, mas a Ju só foi porque a gente não sabia que era uma montanha-russa. Porque a Ju era mega cagona pra montanha-russa ainda nessa época. Então eu achava que era só tipo um trem fantasma, né? Achava que era alguma coisa assim. Mas ela gostou. Aí que ela gostou. Ela curtiu. Foi legal. Mas acho que se você soubesse que era montanha-russa, você não teria ido. Porque você teria, né, naquela época, você era super cagona. Super cagona. É. Mas aí o que aconteceu? Pra coroar esse dia, né? Depois de 36 horas já acordado e cansado pra caramba, choveu pra cacete. A gente pegou uma tormenta. Pegou a tormenta e ficou encharcado. Que tinha uma poça d'água. Eu lembro disso claramente. Eu lembro dessa poça d'água. A gente já tava no pó da rabiola. Mas aí eu já tava me divertindo. Já tinha ido nessas atrações, já tinha gostado e tal. Mas quando caiu essa chuva, foi tipo pra lavar a alma, assim. Mas choveu muito. A gente tava com o pé enfiado na água. Sabe meia molhada? Sabe tênis molhado? Tipo, só tinha um tênis. É verdade. Foi muito louco esse dia. Foi. A gente chegou no hotel, tudo encharcado e tal. Vamos fazer check-in. Pra fazer check-in ainda. E foi. Nossa, foram algumas das horas mais cansativas que a gente já passou na vida. Foi muito legal. Bom, o segundo dia fomos no Hollywood Studios. Quer dizer, véspera do Thanksgiving. Véspera a gente não sabia. Nossa. A gente não tinha conhecimento de Thanksgiving. Eu tô olhando pras fotos aqui, tá muito cheio. E assim, o que eu me lembro disso aqui é... não precisa acordar cedo. Vamos acordar a hora que for. A gente tá cansado e a gente chega no parque mais tarde. A gente chegou no parque, sei lá, era tipo umas 9h30, 10 horas, sabe? Puta, a gente chegou super tarde no parque. Nossa, é muita burrice, né? Fazer tudo errado. É no baço. É muita nubice. Olha, pelo que eu tô vendo nas fotos aqui, a primeira atração que a gente foi no Great Movie Ride. Muito bem, era bem na frente, justificável. A gente foi depois no Star Tours,
certeza aqui pelas fotos. A gente não usou Fast Pass. Não, a gente não sabia que existia Fast Pass nesse dia. Fomos na Rock and Roller Coaster. Ai, Choveu. A gente teve A gente comprou capa de chuva. capa de chuva. A gente tem até hoje essas capas de chuva aqui. Tem até hoje. Até hoje. Também custa, acho que caro pra caramba, uns $14. Ah, e teve a torre. A primeira vez da Ju na torre. A Ju tava se cagando de medo. Ela morria de medo do elevador. Eu tinha muito pânico porque eu fui no elevador aqui do Play Center e eu jurei que eu nunca mais ia entrar no elevador. Mas foi... Bom, foi a paixão, né? Foi paixão. Essa bateu. O que eu me lembro de você falando quando a gente entrou no Hollywood Studios foi você falando assim, agora sim eu tô sentindo que eu tô em Orlando. Porque eu acho que você ficou meio frustrada no primeiro dia do Universal Studios de não ter achado tão grande coisa assim, especialmente por causa da recepção do Shrek, que quando você já entrou no Hollywood Studios, que você começou a notar a diferença da Disney, do acabamento, do parque. Eu lembro disso, de você falar claramente pra mim, nossa, agora sim eu tô sentindo a diferença. Olha, o que eu lembro de sensação, eu vou ser honesta, eu não lembro dessas sensações específicas. Eu lembro de ter me divertido já no final do primeiro dia, ter falado assim, pô, que divertido isso aqui, lá na Universal. Sim. Mas realmente, aí foi... Mas eu lembro que no segundo dia você pegou. Eu acho que a Disney te pegou nesse segundo dia. Sim. Não, a torre sempre... A torre... Acabou. Ó, eu tô vendo aqui que a gente almoçou no Sci-Fi, ó. Viu, gente? Olha, como é que a gente descobriu, hein? A gente não tinha marcado nada, A gente não tinha marcado nada. A gente foi na raça lá. A gente ficou na espera lá. Tô vendo sua cara aqui, você é mó empolgada aqui, olhando pro ambiente aqui. Olhando pra telona. Backlot Tour. Parada da Pixar. Que só tocava Celebrate. Putz, essa parada era terrível. Tinha o chapéu, né? Tinha o chapéu. Foi quando eu comprei meu moletom do Jedi também lá na... Nossa, esse moletom anda sozinho. Esse moletom tá aqui até hoje. Tava frio, eu comprei o meu azul. Puta, é verdade. Presta atenção na cabacice. No primeiro dia, a gente pegou chuva e tal. No segundo dia, até amanheceu um pouco mais quente, tanto que eu fui de camiseta e bermuda. A Ju, mesma coisa, camiseta e bermuda. Mas esfriou e choveu. Então, no parque, a gente teve que comprar moletom e comprar capa de chuva. Porque a gente não levou mochila. A gente não levava mochila nesses dias. É porque a gente era independente e esperto. A gente era burro pra caramba. A gente não sabia as coisas que tinha que levar. Então, eu comprei um moletom de escrito Jedi, assim, obviamente lá no Star Tours, né? E a Ju comprou o primeiro moletom do Mickey dela, que é um moletom azul marinho, até hoje. Os dois estão até hoje aqui em casa, a gente usa pra caramba os dois. Exatamente. Fomos no Indiana Jones, né? Obviamente. O Fê não me contou que o russo era... Eu não contei pra Ju que o russo era ator. Aí eu tava desconfiando. Eu falei, esse cara tá esquisito, ele tá muito esquisito. Não é possível. Não é possível. Aí eu fiquei, não era ator. Eu falei, yes, sou muito esperto. Aqui, ó, fomos na Rock and Roller Coaster várias vezes. Repetimos a torre, ó, então quer dizer que você gostou mesmo, já logo de cara. Torre. E vimos o Fantasmic, olha aí, ó. Já vimos o Fantasmic. Muito bom. Agora eu sei outra coisa que a gente viu lá nesse dia. O quê? Osborne Family Lights, Spectacle of Dancing Lights. Nós vimos nesse primeiro dia, já vimos o que a gente considera até hoje a melhor coisa de Natal que a Disney tinha, né? Porque não tem mais. Graças a Star Wars. Thank you. Olha só, João, a nossa cara de feliz aqui no meio das luzes. Não, né? aquilo foi... Foi mágico. Foi life-changing. Esse momento eu lembro que foi especial. Foi. Esse momento foi aquele momento especial. Não, o Osborne especial. sempre foi especial. A primeira vez, eu acho que essa viagem foi... A gente não acreditava que eu tava. A gente não acreditava. Olhar as fotos, sendo que a gente foi algumas vezes, teve a sorte de algumas vezes, é mágico de olhar as fotos. Lá, eu acho que realmente foi acho que o momento mais mágico mesmo. Olha a quantidade de fotos que a gente tirou. Nossa, a gente tirou muita foto. Fotos. Porque a gente tava mega empolgado. Não, mas o Osborne realmente muda mesmo. Muda tudo, assim. Era o melhor show de Natal que tinha lá. Eu acho que esse segundo dia aqui foi aquele que fisgou. Foi aquele que você falou, ok, a gente já tava fisgado. A Ju... Lembra que a Ju não queria ir pra Orlando no começo da viagem? Não. Esse segundo dia aqui, eu tenho certeza que foi aquele que pegou ela. Eu que não lembrava direito, na minha lembrança de adolescente, eu lembrava muito pouco do Hollywood Studios. E eu lembrava que era o parque que eu tinha gostado mais. Esse segundo dia aqui, com certeza, aquele que me deu também aquele negócio de, porra, realmente, agora eu entendi porque que eu lembro que foi o meu favorito na época, sabe? É muito impressionante. Não, eu gostei. A torre de cara, Aerosmith sempre foi muito legal, mas acho que o Osborne é a cereja do bolo mesmo. É a cereja do bolo. O Osborne, desde o primeiro segundo
segundo que você vê de longe, só assim, o que é aquilo? E olha que também a gente viu pela primeira vez o Fantasmic nesse dia, né? E o Osborne conseguiu sair mais especial, né? O Fantasmic, pra mim, é uma coisa que cresce, assim, você vai se afeiçoando. Não é um arrebatador. Pra mim, nunca foi, assim. Eu gosto é o que eu falei, eu adoro ver o Fantasmic hoje, já tendo esse contexto histórico de Disney. Eu adoro sentar lá, comer uma pipoca. Eu acho que é o show que você vê mais confortável. Mas não tem esse arrebatamento. Assim. Foi a primeira vez que eu vi essa projeção na água. É verdade. Que é muito legal. A tecnologia impressionou a tecnologia impressiona, mas não é arrebatador. Agora o Osborne era. O Osborne era... Acho que provavelmente eu gostei mais do Osborne do que do próprio show do Magic Kingdom, de fogos. Que era o Wishes, né? Wishes. A música do Wishes ainda tem uma coisa, mas o Osborne eu sempre gostei de Natal. Sempre. Aqui, a tradição da minha família em São Paulo, no Natal, era ir atrás de luzinha. Então, a cada bairro tem seus polos de luzinha. A gente sempre faz infelizmente hoje não tem mais isso. Né? Hoje deu uma boa diminuída, mas aquilo foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Bom, terceiro dia, pelas fotos aqui, a gente foi no Islands of Adventure. Esse, então, é o próprio Thanksgiving. A gente foi no Thanksgiving. Caramba, que burrice. 26 de novembro. Olha, pelas fotos aqui tava cheio. Lógico, é o Thanksgiving. Pelas fotos aqui tava cheio. E foi quando a gente viu as obras do Harry Potter. Eu não sabia. A gente não tinha ideia que tava tendo uma obra lá que ia sair a área do Harry Potter. E a gente viu, tô vendo as fotos aqui dizendo que no ano seguinte ia estrear a área. Hoje que a gente dá notícia no podcast, a gente já sabe com 4, 5 anos de antecedência que vai ter a área de Star Wars e tudo mais. Nessa época que a gente não tinha visto porcaria nenhuma de informação, a gente descobriu lá com uma placa dizendo que ia ter o Wizarding World no dia seguinte, no ano seguinte. Então, quer dizer, olha o nível de... Se bem que nessa época não tinha tanta informação em blogs e coisa como tem hoje. Mas tinha. É que a gente não era o nosso universo. Eu trabalhava com comunicação. Mas tinha menos. Tinha bem menos do que tem hoje. Sim. Mas foi por causa dessa placa que a gente voltou dessa viagem. Olha, se a gente chegou aqui em São Paulo no dia 16 de dezembro, lá, acho que no dia 18, no máximo, a gente já tava com a passagem marcada pro ano seguinte, pra mesma época. Com certeza, foi isso mesmo. Acho que a gente voltou e já marcou. Um dia depois já marcou. Só pra Orlando. É. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, esse ano eu fui no Poseidon's Fury. E eu não fui porque eu já tava muita dor no pé. A Ju, no terceiro dia, ela já tava com dor no pé e cansada e chatinha. Eu tava com muita dor no pé. Então você imagina como é que foi o resto dessa viagem, se no terceiro dia ela já tava chatinha. Não foi horrível. Porque ela tava cansada. Não, mas eu tava super animada, mas o Poseidon's Fury, quando eu fiquei sabendo, ouvi rumores que era de pé, aí não dava, né? Bom, e esse dia a gente encerrou mais cedo porque a Ju tava chatinha. Olha, se eu me lembro bem, a gente voltou pro hotel, eu saí pra comprar comida, acho que eu parei num Burger King pra comprar comida pra gente. Nossa, eu não lembro disso. Porque à noite a gente ia pra Black Friday, que é aí lá que a gente descobriu o lance da Black Friday. E aí a gente madrugou e foi pro Outlet. Meia-noite, né? Não foi meia-noite, a gente foi mais tarde, a gente foi foi esse ano que a gente sem querer descobriu a dica que a gente sempre dá pra vocês aqui por causa de Black Friday pro Outlet, que é não chegar meia-noite, não chegar às 11, é chegar às 3 horas da manhã. Eu lembro que a gente meio que, eu não sei por que a gente foi nesse horário, mas a gente foi às 3 horas da manhã pro Outlet. Não sei se foi uma coisa que a gente decidiu ou alguém, eu não lembro por que a gente fez isso. Tanto que no ano seguinte, 2010, que a gente voltou, a gente foi à meia-noite pro Outlet. Foi um inferno, foi uma bosta. A gente ficou 2 horas e meia na fila da Tommy. A gente conseguiu estacionar e tal. Sendo que no ano anterior, sem querer, a gente foi às 3 horas da manhã, a gente estacionou fácil, entrou fácil nas lojas, e que a gente descobriu esse segredo de ir pro Outlet às 3 e não à meia-noite, né? Sim. E a gente também não sabia dos eletrônicos. Eu tinha desconto no Walmart, né? Você tinha desconto no Walmart, porque você era funcionária, não é verdade? Funcionária, então a gente nem foi muito pra isso. A gente tinha desconto no Walmart em tudo que não era. Tem as fotos aqui das nossas primeiras compras. Olha. Que a gente enlouqueceu nessa noite, que a gente chegou lá no Outlet e era aqueles preços. R$2, né? Menos. O dólar tava o quê? Era menos, era tipo 1,70, não era tudo, nem 2 era o dólar. E a gente comprou tudo errado. Eu lembro que a gente comprei camisa que ficou pequena, camisa que ficou grande. Eu comprei muita roupa errada. A Ju comprou muita roupa. A gente foi lá no desespero, assim, a gente não sabia muito bem o que comprar, a gente ficou andando pelo Outlet, ficou vendo as coisas. Aí viu promoção de tênis e tal. Alguns tênis bons a gente trouxe dessa viagem. Mas, cara, a gente foi muito errado, que a gente comprou muita tralha
porque a gente falou, a gente vai pra Nova York depois, a gente vai pegar talvez neve. Aí que eu comprei bota, casaco. É verdade. Lembra? Eu tenho uma bota da Timberland, ó. Eu tenho muito calor. E eu comprei uma bota que é toda de pele por dentro. Eu acho que no Alasca eu usei só. E o único Você usou lá no Chile, lá no Vale Nevado. Lá no Vale Nevado. No Vale Só Nevado. pra essas situações, porque imagina, meu pé cozinha. Mas comprei uma botona lá de neve da Timberland. Nossa, a gente comprou tanta coisa errada, cara, mas compramos. E, sei lá, algumas dessas coisas existem até hoje aqui em casa. Algumas já até foram tão usadas que já foram substituídas de novo por outras coisas compradas em outras Black Fridays. Mas Sim. a gente comprou tudo errado. Nossa, como a gente fez besteira nessa noite. O certo, a gente sem querer acertou o lance das 3 horas na madrugada do Outlet. Sim. Isso deu certo. Bom, dia seguinte fomos no Kennedy Space Center. Esse era o outro ingresso que a gente já tinha comprado, porque o Fê queria, porque queria. Eu queria. Não foi assim, sim. Não, exatamente, isso que eu ia falar. Esse dia foi bizarro. Não, esse dia, olha... Porque assim... O Felipe me paga. Eu comprei antecipadamente o ingresso e eu comprei também antecipadamente um tour que a gente ia fazer lá por dentro da área dos lançamentos. Que era o ingresso à parte que você tinha que comprar. E tinha hora marcada, era tipo 1h da tarde o tour. Aí que eu falei, a gente entra, fica o passeio de manhã no Kennedy Space Center e vai ver o tour à tarde e até o final do horário dele lá. Mas a gente errou tanto nesse dia. A gente fez tanta merda. Ó, lembre-se, não tinha smartphone. A gente só tinha um GPS que foi alugado junto com o carro. A gente alugou, a gente pagou o aluguel do GPS no aluguel do carro. Sim. Lembra? Que nessa época era mais barato você comprar um GPS do que alugar. A gente alugou, a gente pagou mais. A gente é burro pra caramba. E aí, qual que era uma ideia? Alguém, um cara que trabalhava comigo, um colega de trabalho, né? Abraço, Luizinho. Ele falou pra mim, cara, você tá indo pros Estados Unidos? Vai numa loja muito barata que chama Ross Dress for Less. Eu não tinha ideia do que era isso, mas ele falou pra mim, vai numa loja que chama Ross, cara, roupa é muito barata e tal. E aí, o que a gente pensou? A gente dá uma passadinha Na Ross. na tal da Ross. Indo para o Kennedy Space Center. Porque ainda era pra ter, segundo falaram pra gente, ainda era pra ter as liquidações de Black Friday. Ninguém falou pra gente que a Ross não tem Black Friday, porque ela já é a Black Friday. Mas então não precisava ter naquele dia, nem naquele horário, mas enfim. Vamos conhecer. Vamos lá, Dá uma conhecer. passadinha. Lembrando que a gente não tava comendo café no hotel porque é aquela zona, né? E a gente tava morrendo de fome. Quando a gente acordou, falou assim, vamos, a gente acha um lugar pra comer alguma coisa na estrada, a gente passa na Ross e vai pro Kennedy Space Center. E tranquilo. Moleza. A gente é bom nisso. A gente é bom nesse negócio de viajar. Primeira vez fazendo as cagadas. Bom, primeira Ross. Primeira busca Primeira vez numa Ross. Naquelas daquelas araras intermináveis. A Ju, ela não conseguia. Ela escolhia, ela ficou lá fuçando horas e horas. Fala, gente, tem que sair. Não, ela não parava de procurar roupa lá naquela porcaria daquela loja. A Ju pirou na loja. Acho que é uma bolsa, eu não lembro de ver tanta roupa. Cara, a gente demorou muito pra sair. Era pra, dar uma passada de 10 minutos, a gente ficou 2 horas dentro da loja. Nessa época, a verdade é a seguinte, eu comprei muita roupa. Umas 4 viagens, eu comprei roupa de forma... Porque você descobriu... insana. Porque aqui no Brasil não tinha... você descobriu uma mina de ouro nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil roupa de tamanho maior é muito ruim, é muito cara, não era legal. Feia. E lá, eu realmente, umas 4 viagens, eu perdi a mão, porque eu não conheci essa maravilha de ter roupa do meu tamanho barato e bonito. E aí eu... E roupa de trabalho foi também, uma época, loucura. Né? E na Ross, coisa de marca. Então, assim, bom... Pirou. Pirou atenção. Não tinha nada pra comer. A gente não achou nada pra comer. Enfim, quando o Felipe conseguiu me arrancar de lá... Lembra que a gente tava com um GPS. Um GPS offline. Que a gente alugou com o carro. Com pouca intimidade, mas enfim. Exatamente. A gente deve ter saído de lá umas 10h30, sei lá. Dava tempo suficiente. Dava. De chegar no Cabo Canaveral e fazer o tourzinho, comer alguma coisa e pegar o tour da 1 hora. E aí, né, escrevemos lá, Kennedy Space Center, no GPS. Deu um resultado lá plausível. O tempo de viagem era ok. Parecia certo. Plausível também. Porque a gente não conhecia muito bem a geografia, então a gente nada. A gente não sabia se a gente tava indo pro lado certo ou não. Nada lá certo. Bom, passa. Dirige. Já chegou uns 40, 50 minutos, que começamos a desconfiar. Tinha alguma coisa errada. Aí eu tinha, acho que algum mapa de papel. A gente começou a ver placa de Daytona. Tudo a gente tava indo pra Daytona,
Daytona Beach. Não, tudo isso que Daytona em frente, mas eu acho que eu tinha algum mapa de papel. Aí eu falei, olhei o mapa do papel, falei, Fê, a gente tá dizendo aqui que a gente tá no caminho de Daytona. E eu tô vendo aqui que o Kennedy Space Center fica para o outro lado. Aí olhamos, aí paramos. Pegamos o GPS, olhamos o tal do Kennedy Space Center. Era uma outra coisa, nada Era uma outra coisa, era um Kennedy alguma coisa, que ele tinha marcado que era bem perto, era em Daytona. Falou, Fê, não é isso. Tá, então o que a gente tem que fazer? Aí a gente pegou o GPS, a gente marcou Kennedy Space Center Achou certo, né? Aí ele falou assim, volte e ande 50 minutos para o outro lado. Não, faça um retorno daqui a 36 quilômetros. Não! Eu tinha que andar mais 36 quilômetros pra frente pra depois voltar. Minutos. Aí começou, sabe, o horário previsto de chegada já tava assim, tipo 1h12, sendo que o nosso tour era 1. Eu comecei a correr naquela estrada. Voou. Eu comecei a correr naquela estrada, me cagando de medo de policial pegar a gente, porque eu tava acelerando nervoso. E puta, queimando asfalto lá e corre. Eu acho que a gente encostou lá no estacionamento do Kennedy Space Center, tipo... 12h55. Faltavam 5 minutos. A gente foi correndo. Passa na catraca. Falei, puta, dá tempo de pegar esse tour. Dá tempo, ó, vai ali, o ônibus ali, a gente correu. A gente entrou no ônibus e o ônibus saiu pro tour. E a gente estava verde de fome. Porque a gente não comia desde a noite anterior. Desde a noite anterior a gente não comia nada. E o tour ia durar, tipo, 2 horas. Eu lembro que minha cabeça tava doendo, eu tava com dor de cabeça. Eu lembro que tinha uma menina comendo um amendoim no ônibus. E eu assim pro amendoim da menina. Falei, eu vou roubar esse amendoim. Eu vou pegar esse amendoim pra mim. Juro, eu não conseguia nem ouvir o que o cara tava falando, o prédio da NASA e não sei o que da NASA. E eu só olhando o amendoim da menina. A gente tem umas fotos dentro do ônibus que são tão bestas que acho que a gente devia estar alucinando de fome. Olha essa nossa cara, Ju, nesse ônibus aqui. A gente tava com muita fome. A gente tava com muita fome. Mas tudo bem, fizemos um tour gigante, vimos lá as bases de lançamento. Eu só fiquei olhando o amendoim da menina que tava no ônibus, juro por Deus. Eu curti, né? Eu tava com fome, mas eu curti o tour todo. O cara explicando do prédio, onde eles montam foguete e tal, não sei o quê. Mas aí o tour termina dentro lá da exposição do Saturno 5. E tem aquele foguetão gigante desmontado lá. Foi a primeira vez que a gente viu, você já fica impressionado. Eu nem olhei foguete, tinha uma lanchonete, né? Eu nem ouvi foguete nenhum, eu vi a lanchonete ali no fundo. Foi o cachorro-quente mais delicioso da minha vida. Gente, era um cachorro-quente duro, ele devia estar lá uns 3 dias, mas tava ótimo. É o cachorro-quente do Apu, né? Aquele tudo cheio de sujeira. Foi maravilhoso. Foi o melhor cachorro-quente ever. Mas aí finalmente, depois de comer tudo, a gente já tava mais calmo, a gente foi curtir o ambiente e tal. Só que o Kennedy Space Center fechava cedo, né? Fechava tipo umas 5 horas da tarde. 5 horas, sabe? Então a gente conseguiu aproveitar muito pouco dele nesse dia. A gente aproveitou ali a exposição do Saturno 5, mas o centro de visitantes a gente não conseguiu ver direito, porque quando a gente voltou pra lá, já era 4 horas. Então a gente viu pouquíssimo do Kennedy Space Center. Porque foi a minha frustração nessa época. A gente até foi pra lá, mas a gente chegou tão tarde que a gente não conseguiu. Mas não era nem perto do que é hoje, não, né? Não tinha muito menos coisa. Bem menos coisa, ele é bem... Não tinha todo aquela exposição da Atlantis que tem hoje, na época não tinha. Tinha menos coisa. Tanto que quando a gente voltou em 2017, né? Porra, eu curti, plenamente, como eu não tinha conseguido curtir da primeira vez, que tinha sido meio frustrante até, por causa dessa correria toda. Mas foi uma loucura, pra vocês verem o nível de burrice que a gente foi nessa época aí, né? Bom, tô vendo pelas fotos aqui que depois desse dia do Kennedy Space Center a gente repetiu o Islands e o Universal. Eu lembro que depois desse dia a gente sempre começou a dar comida. Lembra que a gente comprou os peixes? Ah, uns peixinhos de biscoito no carro. Não, o peixe era uma geleinha. Ah, uma geleinha. É. Tinha uns biscoitinhos, tinha uns pretzelzinhos. É, a gente começou a andar bonito. Pra não passar mais fome, né? Bom, mas aí esse dia a gente repetiu de novo os 2 parques, né? Fizemos tudo. Olha, eu tenho uma foto aqui da gente encharcado de Popeye nesse dia. Foi. Ah,
acho que esse dia eu devo ter comprado roupa, porque eu não tinha levado roupa, certo? Nossa, agora que eu tô vendo aqui a foto da gente encharcado. Eu tava de calça e eu tô absolutamente encharcado. A gente não sabia, ou sei lá, fomos achando que não molhava tanto. Eu estou ensopado. Foi esse dia que a gente se ensopado. apaixonou pelo Popeye também. Foi também. A gente não parava de rir, era muito Era bom. muito engraçado. A gente fez os 2 parques no mesmo dia. É isso mesmo. Aí o dia seguinte foi uma segunda-feira, então fomos no Magic Kingdom. Foi o último dia em Orlando. Foi o último dia em Orlando. O que eu me lembro desse dia, da gente vai achar ele lotado, muito lotado. Ó, Space Mountain, olha aqui, ó. Buzz. A gente, como sempre, a gente começou pelo lado da Tomorrowland, né? É, Monsters Inc. A gente foi, acho que a gente foi quase tudo que dava pra ir. People Mover. Mas eu lembro desse dia da Ju já tá com o pé reclamando também. É. Ó, Piratas, a gente foi. Acho que a gente fez bem completo aqui o Magic Kingdom nesse dia, apesar de estar muito cheio. Eu lembro de ficar reclamando que tava muito cheio. Eu lembro da horda de carrinhos. Esse dia a gente aprendeu a usar o Fast Pass. Alguém explicou pra gente. Puta, só nesse dia, né? Foi. No Hollywood Studios a gente não usou. Nesse dia alguém explicou pra gente como é que usa o Fast Pass, ou a gente teve a expediente de tentar descobrir como é que era. Olha. E a gente usou o Fast Pass. Vocês estão vendo que a gente, na primeira viagem, a gente não foi nem no Animal Kingdom, nem no Epcot. A gente só foi no Hollywood Studios e no Magic Kingdom. Então, porque essa decisão foi... Eu acho que o Fê nem sabia desse texto do Animal Kingdom. Não, e não sabia. ele lembrava que o Epcot era chato. Então a gente nem pensou em... Tipo, vamos no Magic Kingdom, que é o clássico, e o Hollywood Studios, que é o que o Fê mais lembrava de ter gostado. E a gente deixou o Magic Kingdom por último, pra fechar. Só que era justamente uma segunda-feira, então tava lotado o parque. Agora eu tô... Foi nesse ano, eu acho que talvez a gente esteja confundindo. A gente tá confundindo. A gente usou Fast Pass No Hollywood Studios? no Hollywood Studios porque a gente não tinha noção de nada. A Torres era famosa. E a gente... Só que tinha acabado de abrir o Toy Story. E o Toy Story tinha filas gigantescas. Foi isso. Mas a gente não usou, porque a gente não sabia que Não, tinha. porque quando a gente ia pegar o Fast Pass, eu lembro que a gente falou assim, eu sei que a torre é muito famosa. E você falou, não, a torre é ótima, não sei o que. A gente priorizou esse Fast Pass. Quando a gente descobriu como é que funcionava, a gente acabou priorizando o da torre. Por isso que eu acho que a gente foi uma segunda vez, com o Fast Pass. E a gente não tinha pro tal do Toy Story. Porque ele já tinha esgotado, né? O Toy Story, na época, ele era a atração mais famosa do parque. Então, esgotava muito rápido os Fast Pass em papel dele. Sim. Tanto que nos anos seguintes, lembra que nos anos seguintes que a gente fazia? A gente entrava no parque, corria pro Toy Story pra pegar o Fast Pass em papel, pra garantir pelo menos uma ida. A gente nem sabia o que era Fast Pass. Foi isso, olha, corrigindo, tá? A memória é uma coisa louca. É. Em algum momento a gente entendeu como é que era o Fast Pass já no Hollywood Studios. Só que aí falou assim, vamos pegar dessa torre que eu sei que é famosa. E a gente pegou só da torre. E não pegou do Toy Story. Quando chegou no final do dia, depois do Osborne, depois do Fantasma, depois daquele todo dia, a gente, acho que tinha 1h30 de fila. Tava muita no fila. Toy Story. 90 porque minutos. tinha acabado de abrir. E a gente não conseguiu. A gente ficou, acho que uns 10 minutos na fila. A gente desistiu. Mas eu não aguentava mais meu pé. Olha, agora que eu lembrei disso. E aí que a gente também descobriu mais ou menos que era necessário priorizar os Fast Pass. E no Magic Kingdom a gente já soube usar. Usou. Agora que eu lembrei disso. Ó, então tem foto aqui do castelo de Natal, tá vendo? Com luzinha de Natal já. A gente ficou pra ver o show. Eu não lembro detalhes do que a gente viu mais ou menos nesse dia, mas assim, Magic Kingdom, óbvio que acho que o show emocionou, né? Eu acho que eu gostei mais do Hollywood Studios, porque eu acho que dá muito cheio. Eu lembro, assim, que o Wishes é Wishes, né? Wishes é foda. É incrível. Gozado, eu não lembro, assim, de grandes... Mas foi legal, foi legal. Foi legal. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, no dia seguinte a gente pegou o carro e fomos pra Miami. A gente ia passar essa noite em Miami. E a gente passou, a gente foi pra... Foi esse hotel. Ocean Drive. A gente foi passear no Ocean Drive, a gente ficou num Holiday Inn. Lá no centro, não foi? Eu tenho esse hotel. Que é do lado da American Airlines Arena. Ah, foi nesse dia. Hilton Miami Downtown, que é do lado da American Airlines Arena. Isso, que teve um jogo do Miami Heat, e a gente viu as ruas encher de carro, de repente esvaziando. Nossa, muito organizado. Foi muito legal. E aí a gente foi passear no Ocean Drive, lá na Miami Beach. A gente foi cedo e pegou ela tanto da parte de dia ainda, pra ver praia, e anoitecemos lá. Esse passeio foi legal, foi bem divertido. Sim. Foi gostoso. Ó, tem foto até da gente com a lua no pôr do sol aqui, e vendo a Ocean Drive, aqueles restaurantes lá todos... Com os neon acendendo. Foi a primeira vez. É muito famoso, né? Então o legal dos Estados Unidos é que você viaja, vai pra uns lugares que você já conhece mesmo sem ter ido, né? Então você fala assim, nossa, cheguei aqui. Quem jogou GTA Vice City conhece essa rua aqui. Aí a gente pegou o avião e fomos pra Los Angeles.
Que a gente ficou naquele hotelzico também, meio pulgueiro, perto ali da Sunset Boulevard, não foi? Tem foto nossa aqui na frente do Chinese Theater. Tem uma foto minha aqui em cima da estrela na calçada da fama da estrela do Chuck Norris. A gente ficou no Comfort Inn near Sunset Strip. Nossa, era aqueles Nossa, cheirava gordura porque o estacionamento ficava... Assim, Los Angeles tem um problema de hotel. Tem vários problemas. Primeiro, é caro. Tudo lá é muito caro. Segundo problema, as regiões, tem regiões pouco familiares. Então você tem que tomar muito cuidado quando você escolhe seu hotel em Los Angeles. Porque tem traficante, moças que trabalham naquela antiga profissão. Então, assim, é muito complicado. E a gente, assim, sem muito dinheiro, sem conhecer muito, a gente quis ficar perto do Chinese Theater. E não é uma boa região. Los Angeles é uma cidade difícil de hospedar. Difícil, né? Difícil porque pra ela caramba. é muito grande, então ela não tem um polo turístico muito óbvio. E onde é perto de coisas turísticas, você cai muito nessas armadilhas. De lugar meio mal frequentado. E realmente, esse era o caso. Até que o hotel era decentezinho, mas assim... aqueles hotel de porta na rua, praticamente, Porta na rua, numa região mais ou menos, bem pertinho do Chinese Theater, mas a noite era A gente foi a pé, passou por um monte de mendigo. Na lembra? volta a gente voltou de táxi, lembra? Porque a gente tava com medo. A gente voltou à noite. Então a gente se instalou nesse hotel Zico, mas a gente ficou com medo de andar por lá. A gente voltou de táxi e ele não queria pegar porque era muito perto. Era tipo 4 quarteirões. Só que a gente inventou. Deu uma chorada lá. Deu uma chorada, inventamos alguma coisa e o cara trouxe de volta. Era bem perto do Chinese Theater, mas não foi legal, não. E tinha um restaurante de frango. Devia ser o Los Pollos Hermanos. Los Pollos Hermanos. Que ficava fritando coisa, o quarto inteiro cheirava fritura, lembra? Nossa, eu lembro, aquele cheiro daquela fritura me acompanhou anos. Aquele cheiro de fritura bem americana, sabe? Bem americana, na porta do quarto do hotel. Muito coisa. Olha, eu vou ser honesta, eu ainda não tenho uma solução imediata quando alguém me pede hospedagem em Los Angeles. Eu não sei o que oferecer, porque não é a coisa mais simples do mundo ainda. É verdade. Trabalhando há quase 10 anos já com turismo, eu ainda não sei o que sugerir quando o pessoal pede Los Angeles. Às vezes o melhor é ficar lá em Anaheim mesmo. Não, quando é Disney não tem nem dúvida, mas... E quando é Universal também não, aquele Sheraton e que é caro, né? É caro, mas tudo é caro, tudo Los Angeles é caro. Senão você vai ter como é que chama? Um pimp? Um cafetão. Um cafetão. Na porta do seu Na porta do seu carro. Bom, mas a gente ficou só essa noite lá, no dia seguinte a gente pegou a estrada e fomos pra Las Vegas. São o quê? 5 horas de estrada? 4 horas. Ah, a gente parou em Cálico. Foi. A gente parou em Cálico, que é uma cidade fantasma que tem bem no meio do caminho entre Los Angeles e Las Vegas. Sim. É uma antiga cidade de mineração que tem ali no meio do deserto. Uma cidade de 1881. E foi quando a gente conheceu Cálico, que foi quando a gente conheceu a metrópole Baker, onde tem o maior termômetro do mundo. Sabe aquelas roadside attraction? Então tem uma cidadezinha que é basicamente uma rua onde só tem posto de gasolina e fast food. Que é bem no meio entre... É pouco depois de Cálico. A gente virou fanzaço. A gente ama Baker. Toda vez que a gente vai de Los Angeles pra Las Vegas, a gente para em Baker, porque é muito sensacional. Então você tem postos de gasolina, você tem todos os fast foods existentes e você tem o maior termômetro do mundo. Pô, mas é verdade, a gente parou em Cálico, que eu nem lembrava direito. É bem caça-níquel de turista, caça-níquel. mas assim... É legalzinho. É pitoresco. Parece uma versão grande da Big Thunder Mountain. Exatamente. Só que sem o ride. Aí chegamos em Las Vegas e a gente se hospedou lá no Stratosphere. Ai, gosto. Que a gente também foi pelo preço, né? Não, o preço do Stratosphere é mais barato que a torrada lá do Ramada do primeiro dia. É verdade. O Stratosphere, ele fica... Ele é... Assim, quando você olha, quando você tá escolhendo... Eu já falei, o Ramada não foi o grande escolha. Eu não entendia muito de hotel nessa época. Agora eu já entendo. Mas o Stratosphere, ele atrai, porque ele é novo. Ele não é um daqueles hotéis velhos que você já vê pela foto que é caidaço. Mas ele é barato porque ele é outra proposta. Ele não fica no trecho bom da Strip. Não, e ele fala mas a gente achou que na época era bom. Ele fala que os hóspedes podem subir lá na torre de graça, sem pagar. E era na Strip, mas a gente não entendia ainda neste momento que não era no trecho bom da Strip. E fica longe pra caramba do segundo. Fica longe pra caramba, mas era muito barato. E nessa época... E a gente também não conhecia o segredo do Resort Fee. Sim. A gente não sabia desse negócio do Resort Fee. A maldita famigerada taxa de resort. E o Stratosphere, ele é meio que metade das Resort Fee dos grandes. Sim. Mas a gente não sabia, na verdade, o gosto de ficar no meio da Strip. Mas a gente achou que valeu a pena. E nessa época não tinha estacionamento pago.
A gente podia Então a gente realmente, a gente, quando viu que o Stratosfera era meio meia boca, a gente ia embora e ficava em outro cassino. Sim. Eu lembro que o primeiro cassino que a gente entrou, na verdade, foi o Venetian. Venetian, exatamente. A gente ia comer lá naquela praça de alimentação. Que tanto tempo depois a gente já foi tantas vezes. Já foi várias vezes lá. Mas a gente ia lá, tinha uma batatinha. Eu lembro que o Venetian a gente ficou encantado com aquele céu pintado no teto, com os canais dentro do cassino. Puta, era legal pra caramba. O Venetian é um puta hotel lindo, né? E fomos no Bellagio, Nossa, Las Vegas foi, assim, Orlando superou totalmente minhas expectativas, mas e Las Vegas foi exatamente o que eu sonhava, assim, foi... Nossa, eu tô vendo umas fotos nossas aqui no topo do Stratosfera à noite, a gente morrendo de frio. Tava muito frio, tava tipo 0 graus. Tava 0 graus, a gente, nossa, batendo queixo de tanto frio. A gente lembra que chegou em Las Vegas e já podia subir, então a gente subiu lá pra ver a vista. E tinha os brinquedos, lembra? A gente não foi. O Fê arregou. Arreguei nos brinquedos lá do... Lá em cima naquele do... Afrouxou a tanga lá. Você subir no Stratosphere que tem aquele elevador, tem aquele negócio que parece que vai cair. Nossa, não, você é louco. Ali eu afrouxei a tanga mesmo. Afrouxou. A gente ficava assistindo, tinha uns negócios... Assim, o que mais me impressionou, um carrinho que era só um trilho, um pedaço de um trilho de um carrinho, como se fosse uma montanha-russa. Só que o trilho que mexia, então o carrinho tava erguido lá, preso, aí o trilho baixava, o carrinho vinha, não sei o que, pra baixo assim, olhando pro chão da strip e parava. Parava. Nossa, aquilo era muito assustador. Muito louco. Cara, acho que a gente ficou passeando muito, conhecendo os cassinos, ó, tem os vitrais lá do Bellagio, tem o jardim lá do Bellagio. Ficamos vendo as fontes. As fontes do show de fogos lá na frente do Mirage. Não lembro que esse ano a gente tem no Mirage. Tem foto? Tem foto da gente na frente do Mirage aqui. Eu lembro do frio, eu lembro que tava anoitecendo muito cedo. Sim, porque anoitecia super cedo. 4:30 da tarde, já era dezembro, né? E muito frio. A gente não fez nada de, tipo, turismo externo, a gente não foi pra Grand Canyon. Esse ano a gente não foi pra Grand Canyon, a gente foi em show, a gente chegou... Fomos na Cher. No show da Cher nesse ano. Eu queria, porque queria ir no show da Cher. A Ju me arrastou pro show da Cher. Saímos daqui com ingresso pra ver a Cher e foi ótimo. A mulher é uma diva. Lá no Caesars, lá no Coliseu. A gente foi ver o Rei Leão também. A gente foi ver o Rei Leão também no Mandalay Bay. No Mandalay Bay, a gente foi ver o Rei Leão, o show, o espetáculo de Broadway, né? Que tinha um show do Metallica. Tinha um show no mesmo hotel. Tinha um show do Metallica. Então era todo um monte de gente indo pra ver o Rei Leão e um monte de metaleiro, tudo de preto. Foi muito... A gente se encantou com Las Vegas. Las Vegas foi muito louco. E eu não sabia na época, né? Porque a gente, sabe, de procurar outros shows de banda, assim, porque Las Vegas você sabe que tem um monte de show residente, que foi o caso do show da Cher, que na época ela era residente lá do Caesars Palace, né? Sim. Pô, se eu soubesse que tinha show do Metallica lá, eu teria ido e tal, mas a gente já tinha o ingresso comprado pro Rei Leão, pro show de Broadway do Rei Leão. Foi muito legal também, né? Sim. Ver lá, foi muito legal. Ah, aqui as fotos da gente na frente do show da Cher. Foi muito legal. Achei aqui. Puta, agora eu tô vendo, ó, tinha um show do Jeff Dunham, do comediante lá que faz os ventrílogos 2 dias depois que a gente ia embora. Todo ano que a gente vai ter um show perto desse cara que o Fê adoraria ver. Nossa, adoraria ver o show do Jeff Dunham. O cara é muito bom. Foi muito legal. Acho que a gente nem jogou tanto esse primeiro ano. Jogou? A gente tava jogando muito mais mesa. A gente não tava jogando mesa de roleta. Caça-níquel. O Caça-níquel eu não peguei muito. Porque a gente tinha jogado mesa de roleta bastante em Punta Cana, né? Em Punta Cana. O Fê jogou bastante Blackjack, eu lembro que eu joguei bastante roleta. É verdade. A gente foi no Cheesecake Factory lá do Caesars. Eu lembro. Demorou pra achar, lembra? Demorou, porque é enorme aquele Então, na minha lista de coisas pra fazer, já tá marcado aqui que tem um cheesecake lá no Caesars, ainda tem. Era tão famoso, né? O cheesecake do Cheesecake Factory. A gente foi na Fremont, chovendo pra variar. Sempre chove quando a gente vai na Fremont também. É verdade. Foi ver o show lá no teto do Fremont. A gente entrou no Golden Nugget. Esse hotel depois a gente se hospedou nele alguns anos depois. Legal. Esse foi, acho que foi o único ano que a gente conseguiu tirar foto da placa de Las Vegas. Foi, e que um cara maravilhoso, um fotógrafo inacreditável, fez uma puta foto que a gente usa aqui na nossa parede. E a gente já tava indo embora aqui. Porque a placa, a famosa placa de Las Vegas, ela fica na entrada sul da Strip, né? Sim, na altura do aeroporto. Isso. Então, aquela placona famosa, normalmente tem estacionamento ali que para ônibus, para gente e tal, e forma uma puta fila pra tirar foto. A gente passou lá algumas vezes e viu que tinha essa fila. E a gente acabou não parando lá nessa primeira vez. Tanto que nas outras vezes, várias vezes que a gente voltou pra Las Vegas, a gente nunca mais tentou ir lá, né? Sim. E aí, quando a gente tava indo embora já, pegando o carro pra voltar pra Los Angeles, falava,
vamos de... A gente tava saindo bem cedo, se eu me lembro direito, e a gente parou lá e tava vazio. E tinha um cara que manjava de fotografia, ele bateu umas puta foto nossa lá. Ficou muito bom. Melhor foto ever. E nunca mais a gente conseguiu nessa placa. Primeiro, essa placa tem uma fama de ter muito assalto. Assalto? É um lugar que fica muito bandido assaltando os turistas. E tem muita fila. Então a gente nunca mais conseguiu ir com essa tranquilidade. Mas eu falei, já temos uma... Eu ainda não tenho uma foto dessa com a minha mãe. Tá. Mas com o Fê, eu falei, não, já tá tirada e tá ótimo. Tá ótimo. Porque é difícil, não é um lugar muito legal, assim. Bom, e aí a gente tava na estrada, a gente voltou pra Los Angeles, voltamos pra Hollywood. Eu não lembro em que hotel que a gente ficou aqui. Foi no mesmo, não no mesmo? Foi? Eu só tenho um hotel marcado aqui. Não, Comfort Inn. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo? A gente voltou pro mesmo hotel da fritura. Aí a gente foi passear um pouco pela cidade. Ó. Tem foto aqui que a gente foi até... Foi o dia que a gente comprou o mapa das estrelas. A gente comprou o Map of the Stars. Porque eu queria ver algumas casas. Aí eu mirei no Leonardo DiCaprio, lembra? É verdade, a gente ficou andando lá pelas Hollywood Hills ali, né? A gente comprou o mapa das estrelas de um Camelot. Do Camelot. E aí eu queria passar na frente da casa do Leonardo DiCaprio. A gente tentou, a gente não conseguiu chegar tão perto assim do Hollywood Sign, né? Daquela placona de Hollywood no morro. Mas deu uma boa circulada por Hollywood Hills, assim. Passamos na casa de alguns famosos. A gente foi pra Beverly Hills, a gente foi até o Pacífico. A gente chegou lá perto do Oceano Pacífico, a gente chegou na praia. A gente chegou na praia. A gente não foi até o pier. Ó, a gente olhou pro pier, mas a gente não foi no pier nesse ano. A gente só voltou pra esse pier alguns anos depois. E foi a noite que a gente foi ver uma gravação do Big Bang Theory lá nos estúdios da Warner. Sim. Que essa foi uma coisa muito legal também. Antes da gente sair daqui, um amigo meu falou assim, cara, entra lá nesse site aqui que os caras distribuem ingresso de graça pra você ver. Acaba em 10 minutos. Acaba rapidão e tal. Na época, o Big Bang, acho que ele tava na terceira temporada, ele ainda não era tão famosão como ele ficou depois, né? Mas mesmo assim, a procura era grande. Era a série mais procurada. Acho que talvez o Two and a Half Men na época fazia meio que... Acho que ele era o mais top, Mas já tava começando a ficar bem popular. E a gente conseguiu. Entramos lá no dia, no site, pegamos o tal dos ingressos. Sim. E fomos meio assim, que coisa de maluco. Aí à noite a gente foi lá pro estúdio da Warner, só que aí eles te obrigam a deixar qualquer máquina fotográfica no carro, né? Não dava pra levar nada. Mesmo o celular de flip na época, ele tinha uma maquininha bem tranqueira, mas ele não deixava a gente levar nem celular. Então a gente entrava, não ficou lá... Cara, pra ver uma gravação de mais ou menos uns 20 minutos, a gente ficou tipo umas 3 horas lá, lembra? 3, 4... Não, e é tudo muito pitoresco, É muito engraçado. Primeiro, é de graça. Quando você imagina que você vai ver uma gravação de um programa todo mundo sabe, é de graça. Aí você... Bom, fomos lá. Eu lembro que a gente estacionou, a gente chegou um pouco tarde. Aí eles carregaram a gente em carrinhos de transporte. Sim. Deram as orientações pra deixar celular, não sei o quê. A gente foi um dos últimos grupos a entrar. Foi. Só que a gente deu sorte de ter ficado a gente ficou bem pra trás, mas a gente ficou na frente do apartamento do Sheldon e do Leonard. Sim. Porque tem a plateia fica... Aqueles 2 apartamentos e o hall, eles o apartamento da Penny na esquerda, o hall, e o apartamento do Leonard e do Sheldon. Eternos, Ele é o palco que fica bem de frente pro público ali. É o cenário base, ele não muda. E por trás tem os outros, alguns cenários já pré-montados, mas que a gente não vê diretamente, mas a gente vê nas TVs que fica passando pra gente reagir com as risadas. Isso, pra eles gravarem as nossas risadas. A gente chegou meio tarde, ficamos atrás, mas a gente ficou pelo menos na frente do apartamento do Leonard. Que foi onde passou a maior parte da ação daquele episódio. Exatamente. E algumas cenas que eram atrás a gente gravava. Algumas coisas curiosas. O Fê tentou fazer uma risada específica pra gente se ouvir no episódio. Nunca deu certo. Não deu certo, a gente não ouviu no episódio, mas o Fê tentou fazer um... Eu esperava todo mundo... No final, quando tava todo mundo parado, eu fazia um... pra ver se aparecia. Mas não apareceu no episódio. Eles me cortaram. Eu falei assim, não, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Aí... Bizarro. Foi muito bizarro. Também foi bizarro, assim, muitas coisas muito curiosas, né? A gente chegou, eles estavam ali, batendo papo, os atores. Lembro bem do baixinho. Wallowitz. O Wallowitz, o Rajesh, estavam ali. O Wallowitz, ele tem tipo 1,40 m. Ele é minúsculo. Magrérrimo. Magro pra caramba. O episódio que a gente viu foi aquele do roubo. O apartamento deles é assaltado, né? Assaltado. O Sheldon, ele é mais
esquisitão, né? O ator, né? O Jim Parsons. Mas ele é muito bom. Ele não sai do personagem. Aquela cena que ele fala nesse episódio, ele falava a lista dos videogames que foram roubados. Sim. É muito engraçado. Ele repetia roboticamente. Roboticamente. Quantas vezes precisava gravar, ele falou certinho. Todo mundo... Ele era o mais aplaudido sempre. De tudo. O que me frustrou um pouco nesse dia é que eu achei que a gente fosse ver mais gag, mais blooper, sabe? É que a gente, quando procura extra de DVD, essa coisa que sempre tem aquelas gag reel ou blooper reel, né? Que é a hora que os atores fazem alguma coisa engraçada, todo mundo dá risada e tal, e fica aquela maluquice. Mas eles são muito profissionais, tipo, parou, volta, reset na cena, começa de novo. Eles não têm muito tempo pra ficar errando muito. É muito marcadinho, assim. Não, e mesmo assim durou quase 4 horas. E mesmo assim durou pra caramba. E realmente, né, é bem sériozinho, assim. Porque às vezes eles têm mais de uma opção pra cena, então eles têm que fazer o reset, aí volta. Todo mapa que o cara tinha arriscado, ele tem que trazer um mapa novo pra ele arriscar de novo, pra fazer uma segunda fala, aí uma entra tentativa todo diferente. mundo da produção. É maluco. E aí, enquanto os caras estão fazendo o reset da cena lá, tem um cara que ficava animando pra não deixar ninguém dormir, né? Então o cara ficava lá na plateia, junto com a gente. Humorista, batendo papo, chamando o pessoal pra fazer brincadeira. Trouxeram pizza pra gente, lembra? Trouxeram pizza de graça. Não, trouxeram pizza de graça. Assim, começou a aparecer umas caixas de pizza. Falei, mano, que isso? Aí, mas assim, é uma coisa tão, assim, parece até amadora. Começa a circular as caixas de pizza, cada um pega um pedaço. E eu ainda dei um puta azar que só sobrou uma pizza, que era menor, óbvio, né? Mas, e já fria, mas, pô, muito louco, assim. Ganhou uma pizza, acho que eu vi um copo d'água, uma garrafinha d'água. Muito legal. Uma coisa que chamou atenção também, essa aura de Los Angeles, eu adoro La La Land, porque essa aura de gente buscando ser famosa, que é basicamente tentando o La La Land, ser vista no meio da... tentando ser vista, né? Muitos wannabe actors usam esse palquinho da plateia dos shows pra aparecer. Então esse animador que tava lá fazendo... Lá que a gente percebeu isso. Esse animador, ele chamava a pessoa pra fazer entrevista e tal. A maioria das pessoas que topava participar das brincadeiras, se voluntariava ali, né? Na prática, era tudo ator. Era tudo ator querendo um lugarzinho ao sol. Então eu queria que alguém da produção visse. Então era a gente fazendo piadas, modeletes. Essa aura de Los Angeles ficou assim, na minha cara. Ficou gritando. Muito assim. gritante, é verdade. Todos os caras... E assim, a gente fica meio com birra, né? Porque é uma gente, assim, meio exibida demais. Pra caramba. As meninas muito produzidas, querendo realmente... Ai, olha como eu sou gostosa, olha como eu sou... E os caras, alguns humoristas, querendo fazer piada. Tinha gente imitou o Sheldon. Meio que pro Sheldon ver, né? Uhum. Não sei quanto que eles ouvem. Acho que eles não devem nem ouvir a gente. Ah, não, acho que não. De lá. Mas enfim, essa aura de cinema, eu achei muito louco. Foi o dia mais nítido mesmo. E dá um pouco de dó, né? Porque os caras estão lá tentando. Eles estão tentando, é o que tem. E eu achei isso também pitoresco. Foi uma noite muito maluca. Foi muito maluco. Foi legal. Foi uma experiência única, muito legal. Sempre que a gente vê esse episódio passando, a gente lembra com saudade. Tanto que na viagem do ano passado, a gente voltou lá pra fazer o Studio Tour da Warner. A gente passou de novo de carro ali, no meio daqueles sound stages ali, onde provavelmente a gente foi da outra vez pra ver a gravação, né? Mas aí é outra pegada, porque tá tudo fechado, tá tudo parado. É pra turista. Ali você não vê a produção. É diferente. Mas foi muito legal. Foi uma experiência... E engraçado que foi de graça, né? Então... Não, e de graça. Você ter uma experiência dessa, de ver uma série famosíssima e de graça. Muito legal. Muito legal. Bom, a gente, depois de dormir essa noite, a gente pegou o nosso voo de Los Angeles para Nova York. Lembrando que era o destino que a Ju mais queria ver, acho que era Nova York no Natal. Ela tava mega empolgada. Pensa uma pessoa com opiniões totalmente erradas. Lembra que no começo, na preparação da viagem, ela não queria saber de Orlando e ela tava com uma mega expectativa pra ir pra Nova York no Natal. Tanto que a gente perdeu o casamento de alguns amigos porque a gente marcou nessa data, lembra? Não. Mas peraí, eles marcaram depois. Foi depois. Aí a gente não tem culpa. Não tem culpa. Tá. Aí eles ficaram putos com a gente, mas a gente queria estar em Nova York. A gente queria... Beijo, Marina Marana. Mas a gente marcou antes a viagem.
É, isso é verdade. A gente ia ser padrinho. A gente ia ser padrinho de casamento e Filhos da mãe, mas a gente marcou antes. a gente marcou antes. Mas aí chegamos em Nova York, a gente ficou num hotel que era o St. James. Ele ficava muito perto da... Esse foi um acerto, né? Nova York é uma cidade muito cara. Esse era um hotel parecido iluminado, mas isso não é importante. Parecia o hotel iluminado. Mas ele era na Times Square. Era muito perto, era tipo um quarteirãozinho da Times Square. E lembra que a gente pagou com antecedência de quase um ano um preço, e quando a gente chegou lá tava tipo 10... 4 vezes mais. É, tava muito mais caro. Tava frio pra cacete em Nova York, né? A gente ia ficar 5 noites em Nova York. Só que a gente já estava bem cansado da viagem. É. Porque a gente andou muito a gente andou muito em Orlando, a gente andou muito em Las Vegas também. A gente andou pra caramba lá. A Ju tava com o pezinho dela. Não, e a gente comprou muita coisa. A gente chegou lá carregado, cansado e carregado de mala. Malas enormes. Malas enormes. A gente tinha uma mala, a gente já contou dela aqui, chamava Aragog. Aragog. Era uma mala azul, o Fê comprou na viagem. Nessa viagem. Comprei na Black Friday. As coisas. Nenhum táxi. E os táxis de Nova York, mal-humorados, um monte de indiano, eles não queriam levar a gente por causa das malas. E é porque realmente a Aragog cabia um corpo, 2 corpos. Lembra que era uma época que podia cada um levar 2 malas de 32 quilos mais a mala de mão. E a gente já chegou em Nova York assim. Pós-Black Friday. Lembra? A gente já tinha comprado coisa pra caramba. Eu saí daqui com uma mala pequena e lá eu comprei uma mala monstruosa, gigante, pra caber tudo que a gente comprou. E esses hotéis antigos, esse hotel que a gente ficou, ele era meio antigo. Então a estrutura dele era pequena, o quarto era mega apertado. Não era, o quarto era grande. Não era, o quarto era apertado. A cama era meio apertada, mas tinha o quarto era grande, não tem foto aí? A quarto era grande, mas tinha barata no quarto. Tinha barata. Não, eu lembro do quarto ser muito apertado, que mal tinha espaço pra gente lá. Não, tinha espaço. Ele era esquisitão, ele tinha carpete, tinha baratinha, era um horror. Era horrível. Assim, foi tudo errado, assim, foi muito pesado pra uma primeira viagem. E a ordem foi a pior possível, porque assim, pro nosso gosto, Nova York realmente acabou sendo a opção menos interessante. Não, e Nova York é uma cidade que você tem que andar muito pra você visitar as coisas. Sim. E a gente já não tava mais com preparo físico, com pique, com pé, com nada. A gente já tava quebrado da resto da viagem. E veio de forma muito surpreendente o frio de lascar. Nossa, tava muito frio. Tava muito frio, tava a menos 5 graus. Tem uma foto aqui que a Ju tá tão encapotada que você não consegue nem ver a cara dela. Não, e foto dela aqui no Rockefeller Plaza. Então, olha, eu vou falar assim. Lembra que a experiência. Lembra que ela queria muito ver Nova York no Natal, que tinha aquela aura de Natal de Nova York. Sendo que era uma época que São Paulo tinha uma decoração de Natal, especialmente na Paulista. A Paulista parava. Era fantástico. Hoje em dia já não tá nem mais. Nossa. Nem sombra do que era nessa época. Mas nessa época, 2009, São Paulo e a Avenida Paulista ficava com uma decoração de Natal fantástica. Não, eu vou resumir o Rockefeller Plaza, que é um sonho de quem vê filme. Eu imaginava aquela lindíssima pista de patinação, com aquela árvore maravilhosa, não sei o quê. Bom, chegamos lá. O que a gente viu? Um amontoado de gente. Primeiro, puta frio. Puta frio. Segundo, um amontoado de gente olhando pra um buraco. Demoramos em torno de 20 minutos pra conseguir cotovelar o suficiente pra ver que o buraco era a pista de patinação do gelo. A famosíssima pista. Nos filmes, aquela pista parece gigante, né? A pista é minúscula. E a gente tava se acotovelando que nem louco. Sabe assim, quando você enfia a mão em cima da cabeça das pessoas pra tentar tirar uma foto? Nossa, foi muito decepcionante. A árvore era bonita, mas né, sabe quando já o clima já não ajudou? Então assim, esse é um exemplo de muitas outras situações que foi meio que a mesma coisa. As decorações de Natal, de forma geral, não chegavam nem perto do que tinha em São Paulo, aqui na época. E da sua expectativa, assim, né? Exatamente, eu cresci vendo Nova York sendo a cidade mais linda de ver no Natal. Tinha uma outra vitrine de loja bonita, mas também não nada que realmente, assim, o Osborne, eu lembro, esse pensamento eu lembro. Ah, tá. Falei, Natal a gente viu em Orlando, quando a gente viu o Osborne. Isso aqui é as vitrines, tinha uma outra vitrine bonita, mas nada que realmente fosse, nada nem perto do que eu imaginava. Do que passou lá em Orlando também. Eu lembro, tinha uma parte ali perto mesmo aí, que tinha uns anjos na rua, bonitinhos, mas assim, juro, São Paulo era muito melhor nessa época, tinha muito mais. Você passava na Paulista, era
era muito mal feito. Nossa, era verdade, nessa época era mesmo. Então foi uma decepção enorme pra mim, essa parte. O frio me surpreendeu, eu nunca tinha pego um frio desse jeito, meu cérebro não funcionava. Eu tava cansadíssima. Então, por exemplo, coisas absurdas que a gente não fez. A gente não foi no Central Park. A gente passou muito rápido lá um dia quando a gente tava indo pro Museu de História Natural. Sim, a gente desceu na frente. A gente já contou essa história. Tava chovendo pra A caramba. gente contou a história do ônibus vermelho que a gente comprou daqui do Brasil. É isso, foi outra coisa que a gente comprou daqui, que foi o A gente o contou a City história Pass, do- né? O City Pass com o hop-on, hop-off. No mico da viagem, a gente já comprou essa história de que, como a gente foi até o... Demorou 2 horas pra chegar no Battery Park, lá pra pegar a Estátua da Liberdade, e voltou porque a gente tava com a mão congelando. Que a Então, gente saiu daqui. Porque a gente comprou botas e casacos na Black Friday, lembra? Sim. E a gente não usou. não dou. A gente comprou, pesou na mala e a gente não usou porque a gente achou que não tava tão frio assim. A gente botou tênis e uma meia e quase perdemos o dedo de gangrena congelada, pegando o ônibus aberto Bocó. pra chegar no Battery Park com trânsito do cacete, porque demorou pra caramba pro ônibus chegar lá. Exatamente. Ó, Vai dá vendo, pra vai vendo fazer os uma erros. lista das cagadas dessa viagem. E aí, a gente já tinha pago o transporte, falamos, vamos pros museus, que o Felipe queria ir no museu. Eu sou queria ir no anti-museu. Eu adoro. Não. Confesso. Mas assim, ir pra Nova York e não ir no Museu de História Natural ou ir no Metropolitan é tipo ir pra Orlando e ir no Magic Kingdom. Bom, a gente já tinha comprado também o City Pass, né? O City Pass. Então a gente já tinha essas atrações inclusas junto com o ônibus. É que esses dois museus, eles são incríveis. Eu Eles são incríveis. Nossa, dispenso, é um mas- passeio. Eles têm coleções ali de objetos egípcios. Cara, é muito legal. Pra quem gosta dessa parte, pô, os museus, o Metropolitan e o Museu de História Natural são fantásticos. Tem O que História ver. Natural eu achei interessante. O Metropolitan Não, o dispenso Metropolitan é totalmente. muito bom. Eu não sou dessa área, não é meu Nossa, métier. tem coleções de arte, de coisa, armadura grega, de estátua grega, de estátua romana, tem coisa egípcia, tem armadura, tem puta numa área enorme de armaduras e armas medievais. Cara, é muito bom. Esse museu é muito bom. Eu gosto pra caramba. Eu confesso que não é muito minha praia, mas já que o Fê queria ir, a gente foi. Aí a gente pegou o tal do transporte que já estava pago. Aí esse transporte deixava do lado do Central Park, mas a gente não teve vontade por causa do frio, chuva, eu nem lembro, tava muito desconfortável esse pedaço todo de Nova York. Eu lembro com... Eu falei, né, que eu fui ofendida pelo mendigo, então de gorda. Olha, eu lembro, era cansaço, frio, sirene, mendigo me chamando de gorda, vendo... Pensa bem, você acabou de sair de Orlando e Las Vegas, você tá se divertindo profundamente. Aí você o pega Fê te aqueles- arrasta num museu. Cara, Aí você pega aqueles nova-iorquinos tudo sem educação. tudo sem educação, buzina o tempo todo. O Felipe me Sirene. arrastando em museu. Tipo, eu acabei de sair de Orlando, sabe? Eu lembro que uma noite que a gente dormiu lá no nosso hotel, os caras falaram que teve uma ameaça de bomba Ameaça no Times de Square. bomba. É. Polícia foi lá desarmar uma bomba, sei lá, alguma merda dessa. Eu falei, caramba, que coisa horrível. O Natal, que era o meu sonho, me decepcionou muito. Não achei relevante o que eu vi. A Estátua da Liberdade, a gente não desceu do barco. Tinha uma fila, mas tinha uma fila. A gente não quis descer do barco. A gente viu do barco. E só. Tinha uma fila inacreditável pra voltar e falar, não, deixa quieto. Deixa quieto. A gente subiu no Empire State, né? Também. Porque já tava incluso. Subimos no Rockefeller. Subimos no Rockefeller. Fomos no Madame Tussauds, que já tava incluso. É verdade. A gente não fomos em peça lá, né? Não fomos em nada de peça Ainda lá. nunca tinha, não chegamos aí na peça da A gente Broadway. foi tirar, obviamente, foto lá no touro de Wall Street. Eu enfiei minha cabeça no rabo do touro, nas- na bunda do touro. Na bunda do touro. Não tava em construção, né? Tinha o Ground Zero lá, mas não tinha nada em construção. Acho que não tinha nem o memorial. Nem o memorial. O memorial não existia ainda também, não. Assim, foi legal ficar perto da... O que foi o acerto? Quando eu falo pros meus passageiros, assim, eu recomendo ficar perto da Times Square. Se tem uma coisa em Nova York, mas se eu, nesse mau humor, nesse caos todo, eu ainda tivesse que pegar um metrô. Aí você já lembra do Seinfeld? Vocês já viram o episódio do Seinfeld no metrô? Se eu tivesse que pegar um metrô pra chegar, mais meia hora ainda de metrô de Nova York pra chegar na Times Square, pra chegar no centro, a gente visitou a Grand Central Station. O Grand Central Station. Visitamos a Macy's, a Bloomingdale's.
A Bloomingdale's era por causa da Rachel, né? Era uma coisa que eu queria conhecer, mas não, era muito cara. Bloomingdale's não comprei nada. Cara, uma coisa que eu lembro bastante e que me marcou, não sei porquê, quando a gente saiu, acho que da Grand Central Station e ali a Macy's era perto. Não, a Bloomingdale's é perto. A Bloomingdale's perto do Madison Square Garden. A gente foi comer num restaurantezinho italiano que tinha, tipo, meio que num porão ali, que a gente achou. Tava perto, a gente pegou e entrou. Porque o legal de Nova York é que lá não tem só restaurante de cadeia como tem, por exemplo, em Orlando, em Las Vegas e tudo mais. Las Vegas nem tanto, Las Vegas tem bastante variedade. Tem. Mas não é só fast food de rede. Então lá tem muito restaurante da Dona Mariazinha e tal. Então, essa parte dos italianos de Nova York lá, né? Então a gente achou um restaurante meio esquisito, que ficava meio com um balcão, assim, e eu lembro de comer uma comida muito boa lá. Engraçado, isso foi uma coisa que me marcou. Ó, eu tô vendo as fotos aqui, a gente pegou o dia de chuva, que a gente atravessou o Central Park. A gente não atravessou, a gente desceu e atravessou a rua. E aí a gente entrou no Museu de História Natural pra ver os dinossauros lá. Ó, tem até a foto da baleia que o Barney derrubou, lembra? A baleia que o Barney derrubou. A baleia que o Barney derrubou. Essa foi a parte mais legal que eu lembro, que a gente deitou lá. Isso. Eu tava muito cansada, gente, vocês não têm noção. Cara, o Museu de História Natural também é muito legal. Eu achei bem legal. Ah, isso aqui foi... Ah, o Madame Tussauds isso aqui. É, Madame Tussauds. Foi o primeiro Madame Tussauds que a gente foi. Que tava no City Pass, né? Falei, já que tá aí, vamos entrar, né? Era pertinho ali. Ó, isso aqui foi quando a gente subiu no Empire State. Empire State por causa, obviamente, do Sintonia de Amor. Sintonia de Amor, obviamente. O mais lindo. Cara, He's not coming. He's not coming. O que eu me lembro muito de Nova York, assim, é que a gente... É aquela sensação de, poxa, acho que eu deveria ter aproveitado melhor. Porque a gente tava muito cansado. Sim. Foi a nossa primeira viagem zona, uma viagem monstruosa de gigante. Não, pensa bem, mas valia. Foi uma coisa meio de louco. Foi. Totalmente de louco. Esse roteirão, tudo por conta. A gente não tinha experiência. Eu sei que acabou... a chave de ouro foi quando a gente tava pra ir embora já. É nosso último dia, que a gente conseguiu fechar as malas, aquelas loucuras todas, aquelas malas gigantes pra cacete. A gente foi perguntar lá pro hotel se eles tinham algum transporte, alguma van, algum táxi que eles podiam chamar pra levar a gente pro aeroporto. Porque, o aeroporto pra quem tá em Manhattan pra ir lá pro JFK, né? É longe pra caramba. Sim. É um puta trânsito. E aí o cara falou assim, não, eu te chamo um motorista aqui, era mais barato do que pegar táxi e tal. Veio um indiano, meu, muito clichê, daquele com turbante mesmo. Sabe aquele sotaque bem indiano assim? Mal grosso, né? Grosso pra cara, mal educado. Guiava mal. This luggage is too big for me to carry. I will not carry this luggage for you. Sabe? Foi. Guiava mal pra cacete, ele não conseguia encaixar a mala no porta-mala. Jogou uma mala no assento da frente ali do passageiro. E ele acelerava e freava. Cara, foi acho que um dos piores experiências de ser dirigido. Foi a cereja do bolo. Foi horrível. Foi a pior coisa que eu já passei. Uma das experiências mais assustadoras de alguém me dirigindo foi aquele indiano maluco e mal-humorado brigando com a gente que a nossa mala era grande demais. Foi terrível. Foi horrível. Então, pra mim, esse cara e o mendigo me xingando, foi a cara de Nova York. Enquanto em Orlando e Las Vegas, Los Angeles, Miami, a coisa foi... Sabe assim? Foi. Por isso, porque Nova York, pra mim essa é a cara de Nova York. Foi incomodado, não foi tão legal e sabe, foi aborrecido. Sabe? Acho que a palavra que eu tenho pra descrever a parte de Nova York foi aborrecido. Por isso que eu quero voltar. Eu gostaria de voltar, mas voltar de um jeito certo. Ir lá, só pra lá. Ou pra lá primeiro, depois Orlando. Não, eu acho assim, eu tenho um plano. Eu acho que eu não tenho esse pretensão de fazer todos os estados. Acho que tem muita coisa lá no miolo que não precisa. Não precisa. Mas eu tenho essa vontade de fazer o canto nordeste. Eu acho que dá pra organizar uma viagem de umas 20 dias no canto nordeste, incluindo passar pro Canadá ali. Filadélfia, Massachusetts, fazer Nova York de novo, talvez no começo, passar pro Canadá, fazer Quebec, Ontário, Montreal, né? E ali até pra Cataratas do Niágara ali. Quem sabe até Illinois, pra ver Chicago. Eu acho que dá pra fazer essa viagem. Acho que é uma viagem que é uma viagem possível de ser feita. Eu quero voltar, eu quero dar mais uma chance pra Nova York. Essa é a minha confissão. Mas eu concordo, eu acho que eu também tô nessa. Que a gente tem tantas outras coisas, lugares por aí que a gente... eu prefiro ir 100 vezes pra Orlando antes de dar a segunda chance pra Nova York. É verdade, pior que é verdade. Prefiro 100 vezes antes pra Orlando do que dar a segunda chance pra Nova York. Mas a gente vai dar a segunda chance. Não nos odeiem, que os amantes de Nova York. É verdade.
Mas assim, essa viagem foi uma loucura. A gente fez essa programação absolutamente insana. Meio que no chute, Meio que né? sem querer, né? E assim, as coisas boas que saíram dela foi, obviamente, a paixão absurda por Orlando. Porque acho que na volta, no meio do avião, a gente já tava voltando e falou assim, nossa, Por causa do Harry Potter. a gente precisa voltar pra Orlando de novo pra ver o Harry Potter, pra fazer direito, pra ver os outros parques. Na volta, aí sim a gente começou a correr atrás, né? Eu comecei a correr atrás em sites pra mais informações. Aí que eu descobri que tinha um outro parque chamado Animal Kingdom, sabe? Aí que a gente descobriu o quanto grande poderia ser Orlando. E acho que a Ju falou, quando ela voltou pro trabalho, na viagem, chegando, ela já voltou e já marcou a passagem pro ano seguinte. Foi uma coisa de louco, assim, pra dali um ano, ela falou, não, vamos viajar aqui nesse ano de novo. E aí a gente marcou só Orlando, né? Foi só Orlando. É que a gente fez cruzeiro, né? Sim, mas é que a gente começou com só Orlando, depois a gente mudou e tal. Aí quem sabe a gente faz um flashback de 2010 em outro episódio. Não, agora eu quero fazer um relato de viagem de verdade. Sim. Mas essa viagem pra gente, assim, mostrou tudo que a gente fez de errado. A gente fez muita coisa errada. Alguns erros a gente até repetiu na viagem seguinte. Por exemplo, eu confesso que em 2010 a gente ainda fez a cagada, por exemplo, de deixar pra comprar ingresso da Disney lá na bilheteria. Coisas que hoje em dia, se você fizer, é muito mais burrice do que era naquela época, tá? Naquela época você não perdia o Fast Pass, né? Exatamente. Eu nem sabia da existência de hotel Disney. Foi demorar pra fazer Demorou isso. um pouco. Mas saiu dessa viagem, saiu a absoluta paixão por Orlando, que virou o Passaporte Orlando blog 2 anos depois, e virou o podcast Passaporte Orlando 4 anos depois dela, né? Sim. Las Vegas, acho que a gente saiu de lá também curtindo muito Las Vegas, tanto que a gente voltou muitas e muitas vezes pra lá. Só não voltou mais do que pra Orlando. Eu voltei tanto pra Orlando quanto eu tenho o mesmo número de viagens. É que você foi mais vezes com a Maroca, né? Eu tenho o mesmo número de viagens pra Orlando que pra Las Vegas. Eu tô indo pra 10ª das duas. Exato. É que que eu não fui em todas que você foi com a Maroca, então eu tenho menos Las Vegas do que Orlando. E eu não fui em todas que você foi pra Orlando. Eu fui mais. Eu tenho 2 a mais de Orlando que você. Porque eu fui sozinha, eu fui com a minha família. Depois eu fui sozinho em 2015 lá no Star Wars Weekends. E ficou um pouquinho esse gosto amargo de Nova York da viagem. É que a gente cometeu muito erro. Talvez se a gente tivesse feito as coisas diferentes, pensado menor, outra ordem, ou diminuído um pouco os dias, talvez, de um ou de outro, sei lá. Talvez tivesse sido menos amargo, mas a gente cometeu muitos erros e que eles pelo menos sirvam pra vocês aprenderem o que não fazer. Mas é isso. Vamos ficando por aqui nesse nosso flashback de viagem, já que não tem relato de viagem esse ano, né, João? Não sei que vocês querem ficar ouvindo falar da Bahia. A gente comeu, a gente dormiu, a gente bebeu. A gente caiu na piscina. A gente comeu, dormiu, bebeu, caiu na piscina. Dormiu, bebeu, caiu na piscina. Pronto, falou, fez o... Bebeu, caiu, levantou. Bebeu, caiu. Mas é isso aí, esperamos que tenham gostado aí desse nosso flashback. E vamos ficando por aqui. Se gostaram, manda mensagem, deixa recado, faz o que quiser, ou não, também, sei lá. Mas é isso, ficamos por aqui. A gente se vê daqui a 2 semanas. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Tchau, tchau! Tchau! E agora vamos agradecer aos nossos colaboradores do PicPay que assinaram algum dos planos de Busch Gardens acima, né, de valores de R$10 ou mais, que recebem aqui como prêmio individual ou agradecimento nominal ao final dos episódios. Então, começando aqui pelo grupo Busch Gardens, pela Beatriz Amorim, Carlos Monteiro, Érica Rabelo, Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolin, Rafael Antônio de Samota e Rodrigo Motoki. Do grupo Disney Springs, o Alan Rodrigo de Almeida, Alex Max dos Santos, André Luiz de Marca, André Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroque, Jorge Alfradique, Jansen Silva de Araújo, João Guilherme, João Rua, José Brasiliano, Juliana Esteves, Karina Henriques de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Lu Pimenta, Pamela Roriz, Rodrigo Petrich, Rogério Martins, Rogério Vidal, Thalita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Verônica Madeiro Fernandes e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, a Ana Levinspool, André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diogo Caetano Rosa, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Fernanda Caminha de Moraes, Frederico Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Gisele Rani, Lucas Carneiro, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa, Tiago Costa e Verônica Madeiro Fernandes. E do nosso grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Cristiano Silva, Flávia Antonângelo, Leonardo Cabral, Loreta Bretos, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Pedro Romero e Ramsés Mendonça. A todos vocês, o nosso grande abraço e muito